Olá, meus queridos, estamos de volta aqui com a Ad Podcast. Nós, como sempre, trazendo pessoas muito, mas muito interessantes para uma conversa aqui conosco. E nesse episódio não será diferente, porque nós temos a honra, a alegria, o prazer de ter conosco o Bispo Bita. O Bispo Bita tem uma história incrível para repartir conosco nessa noite. Tantas coisas que já aconteceram. Ele e a Bispa Cláudia fazem parte da história do Evangelho em Florianópolis. O Bispo Bita, além de toda essa história, em alguns momentos, eu creio, né, que a Bispa Cláudia vai estar também presente, né, nessas histórias todas. Eles são fundadores da Igreja Livres para Jesus. E, meu Deus, né? Vamos pegar uma linha de começo aqui, porque a gente tem muita coisa para falar nessa noite. Muito bem-vindo, Bispo. É uma alegria poder bater esse papo contigo, viu? É uma alegria estar aqui, pastor Edivaldo, Heron, Bispa Cláudia também está aqui no estúdio com a gente. É uma alegria ver mais uma sala de podcast muito legal, muito maneira e saber que esse programa está sendo um sucesso, está sendo uma bênção, tem alcançado muitas vidas. E é um prazer, uma honra estar aqui e disposto a falar o meu testemunho, que é uma coisa que eu amo fazer. Que legal. E vamos lá. Muito bom. Gente, você que é novo por aqui, eu queria já pedir para você dar a chance para nós, Neron. Se inscreve no nosso canal, pelo amor de Deus, né? Então você vai nos ajudar bastante, nos ajudar com a relevância do nosso canal, do nosso conteúdo. O YouTube ele distribui mais rapidamente, facilmente, quando a gente tem mais visualizações, inscritos no canal. Então faz o seguinte, começa a nos seguir e curte esse vídeo já desde o começo. No final, se for interessante, eu vou te desafiar também a você compartilhar esse conteúdo. Aproveita e dá uma olhadinha também nas nossas redes sociais, ali do Instagram. Ali você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, a todos os episódios, e também você vai poder sugerir para nós convidados para estar comigo aqui nessa mesa. E, enfim, você vai ser muito bem-vindo junto conosco nessa grande aventura. Eu sou o pastor Edivaldo Ferraz, pastor da Sabaoth Floripa. E vamos iniciar então essa nossa entrevista. Bispo, quanto tempo de evangelho, homem de Deus? 43 anos de evangelho, meu irmão. Glória a Deus, 43. Anos. E você é de Floripa? Campeão, a parada é a seguinte, eu nasci em Blumenau, a minha família morava meu pai e minha mãe, eu sou o filho primogênito, meu pai e minha mãe moravam em Balneário Camboriú, e a minha mãe ficou grávida, chegou a época de dar à luz, Balneário Camboriú, vamos lá, há 64 anos atrás, já entreguei minha idade, há 64 anos atrás não tinha hospital, cara, era parteira na casa. Meu Deus, quem olha para Balneário hoje não imagina que há 60 anos atrás não tinha. O que a gente faz, meu tio é médico em Blumenau, no Hospital Santa Isabel, meu pai pega o carro, bota a mãe no carro e vamos para Blumenau. Olha só. Eu vou no hospital, meu tio pega lá a estrutura dele toda, eu nasci em Blumenau, fui registrado no cartório em Balneário Camboriú, vivi em Balneário Camboriú com a família até os 10 anos de idade. Em 1971 nos mudamos para Floripa. Meu pai já tinha se mudado em 65 e voltava toda semana, começou a fazer casas, prédios aqui. Quando ele disse que a coisa estava boa, era um campo fértil, ele trouxe a família e a gente está aqui desde então. Em 71, o Heron vai colocar para nós na tela agora uma foto de Floripa de 1970, Heron. Dá teus pulos. Nossa, aí. Quando nós chegamos, né? Olhar para Floripa de 1970 e de hoje, né? Não, Floripa em 70, Balneário Camboriú em 60, meu Deus, cara, não era nem município. Era uma vila, era um bairro de Camboriú que se emancipou bem na época que a gente estava morando lá. Aí foi Balneário Camboriú, um município. A fronteira é a BR-101. E aí a gente chegou aqui em Floripa, eu me lembro, pai, eu vou levar vocês para conhecer a cidade que nós vamos morar a partir de janeiro de 71. A ponte ainda era madeira, pastor. Madeira. Já foi de madeira? Madeira. Ponte foi de madeira. Era metal e madeira em cima. Barulheira, cara, barulheira. Os caras não conseguiam parafusar as madeiras, soltava toda hora, e a gente passava de madeira, duas mãos ida e volta, a gente passava
pranchona de madeira, uma barulheira, muito louco, cara. E muito vocês louco. foram para onde? Vocês moravam daí aonde? Na ilha? Moramos na ilha. Meu Tá. pai primeiro disseram para ele, não, vai morar no continente, vai morar em Coqueiros. Ah, Nunca me esqueço, a gente estava em Coqueiros conhecendo o apartamento, conhecendo a casa. Ele ia alugar uma casa para depois comprar. Aí ele, pai, o senhor sabe que o colégio catarinense é na ilha. O senhor quer pegar esse ponte, era única, esse luz. O senhor quer me levar todo dia com esse trânsito aqui? Ele falou, filho, obrigado, vamos morar na ilha. Aí, entendi. ele, como homem de visão, Ah, construtor, morando até então em Balneário Camboriú, na frente do mar, tá. ele falou, meu, chegou na beira-mar norte, viu um prédio, tinha 2 prédios, edifício Hum, Beira-Mar e edifício Aldebaran. Os amigos dele falaram assim, ó, Rubinho, apelido do meu pai, ah, todo mundo quer morar ao redor da Praça 15. Ele falou, legal. Ele deu uma olhada nos apartamentos perto da Praça 15, era moda, morar tá, perto da Praça 15. Dele olhou, cara, a cidade vai vir para cá. tá. Ele comprou o primeiro prédio, segundo prédio da Beira-Mar, edifício Beira-Mar, Ah, falando, a é? cidade vem para cá. Hoje é um dos metros quadrados mais caros da ilha, junto com o Deus, Jurerê. né? Meu pai já tinha visão naquela época, a Aham. cidade migrou para Beira-Mar, para todo mundo morar olhando para o mar Para ali. quem não conhece, é pertinho do Shopping Beira-Mar, o prédio ali. Ele é mais ou menos, ele é bem no meio da Beira-Mar, é bem Tá. no meio da Beira-Mar, é perto Trapiche. do hotel antigo, do Novo Hotel, perto do Tá, Novo Hotel ali. tá. Tem o LK agora, Novo Hotel, o edifício Beira-Mar, aí o shopping Beira-Mar é mais distante, é bem no meio da Deve ser Beira-Mar. muito pouco tempo, né, para ter acontecido todo esse boom, né, Não imobiliário ali naquela é. região, porque falando desse jeito, 1971, segundo prédio, meu Deus, né? Não, Beira-Mar era o esquecido, ninguém queria saber da Beira-Mar. Daí a gente começou a morar lá, aí foi indo, foi começando, Tá. agora, meu Deus, cara. E a tua infância foi ali, então? Minha infância foi em Balneário Camboriú, a gente todo final de semana ia para Balneário Camboriú, Ah, voltavam para voltaram, lá. tinha uma casa Tá, muito legal lá. A gente ficou verão em Balneário Camboriú, tá. Floripa para trabalhar e estudar. E aí Entendi, ficamos aí até quando eu tinha uns 18 anos de idade. Quando eu ganhei meu carro, aí eu comecei a ficar independente. Eu ia a hora que entendi. queria, voltava, Mas daí você ficava. ficava mais aqui ou mais lá? Revezava, Revezava? porque lá eu ia surfar, aprendi a surfar lá, Ah, e a tá. gente tinha casa na frente do mar, era uma delícia, Entendi. né? Aí Balneário Camboriú já começou a ter vida, já Tá, começou a ter uma estrutura lá, ficou muito interessante. Aí eu tinha amigos em Balneário Camboriú, tinha amigos em Floripa, tinha tá. estrutura, gostava muito de falar em Balneário Camboriú, que é uma onda muito legal, uma água quente. Aí eu fiquei Entendi. Floripa, Balneário direto com meu carro, aí foi. Entendi. Então, assim, um garotão surfista, Florianópolis, Balneário Nossa, Camboriú, tava. e esse garotão, ele tem um encontro com Jesus? Como que é essa história? Olha só, desde pequenininho que eu me Ah, entendo por gente, eu queria ser uma criança feliz. tá, Meu, meu desejo, minha meta, meu objetivo, eu quero ser feliz. tá, Tá, então eu quero ser feliz deixando o papai e mamãe, pai e a mãe felizes com boas notas na escola. tá. Cara, eu estudava muito, brother, estudava muito, passava de ano sem recuperação, levava época Tá. do boletim, meu Ah, irmão, época do boletim, pastor. aquele frio na barriga para contar a Levava o nota. boletim. Aí lá, Ah, eu estudando no colégio, escola pública, única que tinha em Balneário Camboriú, ah, grupo escolar João Goulart, nunca me esqueço. A ah, minha tia era minha professora. Aí eu fiz o primeiro, o segundo. A minha mãe me lembrou, eu fiz o jardim de infância ah, numa estrutura que tinha lá que era de batistas americanos, acredita, brother? Então eu já tive um contato, não me lembro, já tá. tive um contato com crentes Aham. quando eu era pequenininho. E aí fui para a escola pública, que não tinha escola particular ainda, até terceiro. Aí, o quarto ano, surgiu em Itajaí o Hum, Colégio Salesiano, um colégio católico de padres, que tá. tinha o programa de admissão, que era uma estrutura que era uma quarta série de primário, mas com uma estrutura de ginásio já, com vai mais de um professor. Era difícil, cara, Ah, muito é? difícil. Meu, eu tinha que estudar muito. Fiz aquele ano ali no Salesiano, então nos mudamos para cá. Quando nos Tá. mudamos para cá, eu entrei no Catarinense. Todos eles saíam do quarto ano do Uhum. série, aquele primário ali, iam para o Catarinense, o ginásio para eles era tudo novidade, para mim já não era. Tá. Aí fui.
melhor aluno. Olha só. Aí eu consegui realizar aquele meu desejo de deixar o pai e a mãe felizes, ser o melhor aluno, ganhei uma medalha de melhor aluno, tudo. Então, a minha meta era ser feliz sendo um bom aluno, trazendo aqueles resultados para o pai e para a mãe, mas aquilo começou a ficar meio não fazer mais a minha cabeça. Aí eu comecei a partir para o esporte. Comecei a jogar basquete. Você jogou basquete? Fissurado por basquete, apesar de não ter a altura que você tem, você ia ser o pivô do nosso time. Eu joguei basquete, homem. Aqui, ali, ó, minha bola ali, ó. Joguei basquete, armador na direita, joguei no Universitário, no time do Catarinense, campeonato estadual, fui para Lages, Joinville, Blumenau, competi, amava basquete. Então, eu jogava lá no Paraná, primeiro eu jogava por um time ali que era do Canadá, que era de Londrina, e depois a seleção de Londrina, e depois a do Paranaense, né? Certo. Então, talvez a gente... Será? Não sei, eu só passei pro campeonato estadual. Aí eu tinha idade para ser infanto juvenil e jogava no time que era já juvenil, porque falta de quórum. Aí eu jogava com os caras mais velhos que eu, então, mas eu era titular, tudo, armador na direita. Aí eu fui participar de um campeonato citadino de infanto juvenil. Nossa, cara, eu me achei porque eu jogava com os caras grandes, jogava ali. Aí minha carreira no basquete, eu falei, nossa, de repente eu tô vendo uma revista de surf, uma revista normal, tipo a Veja, as revistas, aquela Caras, essas paradas assim. Isso era tipo assim, Caras, tipo a revista Caras, que na época tinha 3 revistas, Fatos e Fotos, Cruzeiro e Manchete. Manchete que era mais famosa. Manchete era mais famosa, tinha Fatos e Fotos e Cruzeiro. O Heron foi capa da Manchete, cara. Não é para contar, né, Heron, essas coisas, não. E aí, pastor, eu olho para aquela revista, nunca me esqueço. Dezembro de 1974, eu estava já veraneando em Balneário Camboriú, morando em Floripa há 4 anos, voltava todo verão, passava o verão inteiro lá, não tinha carro ainda, estavam 14 anos de idade, 15 anos de idade, 14 eu ia fazer 15, e eu vi numa revista, a última moda no Rio é surfar. Falei, nossa, que loucura é essa, brother? Moro na frente da praia, mas nunca tinha visto, não existia surf no Brasil. Não existia surf em Santa Catarina. No Rio, litoral paulista, aí eu olhei aquilo, meus olhos brilharam, cara. Eu já estava meio desanimado do basquete, porque basquete tu ganhava um jogo, mas tu dividia a glória com os teus amigos, com toda a equipe. E um jovem sem Jesus, egocentrismo bateu forte. E eu falei, eu quero um esporte individual. E esse esporte surf me chamou a atenção, eu olhei para aquilo, aí a Bíblia fala, né, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu falei, aqui vai ser o meu esporte. E agora, brother? Santa Catarina, Balneário Camboriú, não tem prancha, não tem nada, eu quero surfar, como é que eu vou surfar? Aí eu vi um filme na sessão da tarde, os caras surfando no Havaí com pranchão. A gente tinha uma casa em Balneário Camboriú, uma estrutura que era uma casa, tinha uma quadrinha de basquete, uma quadrinha de tênis e uma piscina, era um clube. Aí eu peguei, a minha irmã tinha um colchão de ar que ela usava na piscina para ficar curtindo ali. Eu peguei o colchão de ar, levei para a praia e tentei ficar em pé em cima do colchão de ar. E aí o colchão de ar não funcionava porque quando a onda levava ele é flexível, né, o colchão de ar, ele embicava, afundava a ponta. Aí eu tive uma ideia, fui lá no varal, cortei nylon do varal, amarrei na ponta do colchão e quando eu levantava, puxava a cordinha e levantava a ponta do colchão. Consegui surfar. Peguei uma ondinha, minha mãe me viu ficando em pé no colchão, chamou a atenção, e ela falou assim, Rubinho, teu filho, nosso filho, gostou desse esporte aqui que saiu na revista agora, que é a última moda no Rio, surf. Ele falou, legal, mas ele não tem prancha, não tem loja de surf, não tem nada aqui. Não, tudo bem, ele está tentando surfar com colchão de ar, não está dando muito certo. Não, tudo bem. O meu pai naquela época fazia casa, apartamento, ele viajava muito para o sul do estado para comprar azulejo e piso. E ele foi lá encomendar azulejo, piso numa daquelas Secris, aquelas paradas, Porto Belo da Vila. E aí, voltando, passou por Imbituba. Imbituba, Praia da Vila, já tinha gente. Já tinha. Litoral paulista, carioca, gringo, cara. E ele foi lá, peraí, agora eu dei um passo, agora vamos voltar um pouquinho, a fita. Isso aconteceu, esse episódio que eu vou contar daqui a pouco aconteceu em fevereiro, mas em dezembro aconteceu outro episódio. A gente estava ali em Balneário Camboriú
Eu estava 14 anos de idade, querendo surfar, só com colchão de ar, que não estava dando muito certo. Aí eu fui com 14 anos de idade para baladinha em Balneário Camboriú, fui tomar um Tá. sorvete, um Aham. refrigerante, tá com meus amigos. Sim. Pô, a gente acordava cedo, pegava a praia o dia inteiro, à tarde curtia, à noite ia no barzinho, baladinha, só Tá. de piazada. Uhum. Dormia cedo, no outro dia de manhã na praia, nossa, corticeira, verão, férias. Aham. E aí, desses finais de semana, uma sexta-feira à noite, o meu pai viu uma galera voltando, e disseram depois que voltaram, estavam voltando em Imbituba, que sempre foi Uhum. famoso, as ondas de lá, pararam na frente da nossa casa e tinham umas 5, 6 pranchas no rec. Tava 4 caras, 4 carioca, Tá. voltando para o Rio, um fusquinha, prancha em cima do rec. Meu pai falou: meu filho quer surfar e aqui não tem prancha, loja de surf, nada. Ô tio, compra uma prancha nossa e nos ajuda a Ah, voltar pro Rio, porque a gente tá sem grana. Na época olha surfista só, era cara. duro, velho. Hoje não é, Aham. hoje a galera já ganha Tá. bem, já, os profissionais ganham muito hoje. Aí o pai comprou uma prancha, pastor Adivaldo, Ah, comprou uma prancha para mim, uma prancha Rico de Souza, um surfista famoso, até hoje ele faz prancha. Pegou, comprou a prancha, era mais velha que os caras tinham, prancha ah, detonada, botou em cima da minha cama, e eu voltei da baladinha ali com meus amigos, falei, eu 10 e meia da noite, meu pai falou, Bita, tem um presente no teu ah, quarto, um presente de Natal adiantado. Falei, pô, pai, obrigado, obrigado. Cheguei no meu quarto, acendi a luz, ah, a prancha velha, ah. toda consertada com durepox, pintada embaixo com zarcão. Eu olhei para aquilo, parecia uma joia. Ah, mas Era a coisa imagina, né, mais cara? linda que eu já tinha visto na minha vida. Cara, é a primeira prancha de Primeira prancha Floripa, você nunca. De né? Balneário Camboriú, De uma das Balneário primeiras. Camboriú. Primeira prancha você nunca esquece. Eu Não, olhei para meu aquilo, Deus, pastor, eu falei, cara. meu, que coisa linda, maravilhosa. Não consegui dormir direito, acordei Imagino. cedo, vou botar essa prancha na água. Não tinha parafina, não tinha Tá, cordinha, tive que pingar a vela, pingar a tá. Meu vela. Deus, O meu cara. pai pegou um negocinho que ele jogava tênis e tinha um trocinho de concreto. Até hoje eu comprei um troço desse. É um negocinho de concreto com uma esperazinha, amarra um elástico e na outra ponta tem uma bolinha de tênis. Você joga Tá, tênis sozinho, tum, a bolinha tá, volta, tum, o elástico traz a bolinha de tá. Eu, volta. Meu pai ah, tinha aquilo para treinar. E ele falou: vou fazer uma cordinha para ti. Amarrou uma meia no pé, botou aquilo, inventamos uma cordinha, inventamos parafina pingando vela, e agora eu entro na água e começo a treinar surf. É difícil prender. tá, mas todo mundo ficava olhando ali você, né? Imagina, que era aquele Era o, maluco aí. era o Não tinha rei, surf em né, cara? Balneário Era o Camboriú. rei, né? Aí comecei a surfar, amei surfar, Tá. comecei a aprender. Aí veio outro garoto lá de Balneário Camboriú, o Bilo, que até hoje é professor de surf Ah, lá. Ele também tinha a prancha de surf, começamos a surfar junto. Nisso eu estava com essa legal. prancha velha, isso foi em dezembro. Em janeiro, final de janeiro, fevereiro, meu pai vai a Imbituba Ah, para comprar piso, azulejo. Voltando, ele passa na Praia da Vila e viu uma galera surfando. E ele encontra um uruguaio que tinha uma tá. prancha novinha, Ah, vendeu para o meu pai, ele trouxe dentro do olha carro. que E agora eu tô legal. com uma prancha nova. Aí o meu surf Tá, deslanchou. Aí eu fui, comecei a tá. competir, comecei a ganhar campeonato, As competições eram onde? No Rio de competições. Janeiro. Não, Floripa Ah, começou. é? O Cacau Menezes foi o primeiro campeonato de surf, Rock Surf Ah, Brotos. é? 77, 78. Tá, mas foi até que rápido, né? Foi rápido, foi rápido. Não, não. Que Pra não ter uma o Rio de prancha. Janeiro sempre foi um Tá, referencial de música, de tá. banda, de tudo. E o Cacau tinha muito contato com o pessoal do Rio. Ele viu que lá estava acontecendo. Aí começou a vir para Balneário Tá. Camboriú. Aí a galera começou a surfar em Floripa. Aí começou a pegar de 74 até 77, 3 anos. A coisa E explodiu. aonde que surfava? Ali na Joaquina? Joaquina, Praia Tá. Mole, Campeche, Armação, E o mar Santinho. era bom pra. Perfeito, Era. altas ondas, altas ondas. Treinava em Balneário Camboriú, que era um mar mais fácil, água Tá. quentinha, dava para ficar mais tempo dentro d'água. Aí eu tô indo, tô nessa, agora não tô mais tão preocupado com estudo, tô passando Ah, de ano, ah, tô basquete, parei só para brincando tá. e agora o meu foco é surfar. Aí eu ganhei meu primeiro campeonato. Uau. Quando eu ganhei o primeiro campeonato, pastor, eu estava com 17 anos de idade. Eu tinha acabado de passar no vestibular para a Tá. segunda chamada. Eu ia ficar 6 meses de férias. Ah, Antes de eu passar no vestibular, o meu pai falou para o amigo dele, que é revendedor de carro: Ó, meu filho
quer um carro, quero dar um carro para ele, eu tenho certeza que ele vai passar no vestibular. Aí eu vou dar o carro depois que ele passar no vestibular. O amigo dele se empolgou, foi para São Paulo de ônibus, voltou trazendo um Gurgel. Gurgel, na época, era o carro, brother. eu lembro Era do o Gurgel. carro. Gurgel, teto rígido, de fibra. Tá. Era caranguinha. Era o carro de Floripa, Era o né? carro Porque de era um Floripa. carro bem... Era o carro do surfista que tinha uma Sim. condição, um carro Aham. maneiríssimo, cara, ainda tudo de fibra, podia botar prancha molhada em cima do carro. Tá, que Ganhei legal. o carro, ganhei o campeonato, ganhei um patrocínio de Ô, Heron, prancha. coloca um Gurgel na tela aí pra quem Eu não conhece. tava namorando com uma menina que eu tava querendo namorar há muito tempo, nada semelhante à Bispa Cláudia. Bispa Cláudia é a mulher mais linda do mundo, mas naquela época eu não conhecia ela Não ainda. conhecia, Vou conhecer né? ela Não alguns conhecia, anos depois. é. E aí eu tô voltando do campeonato, deixo a namorada em casa, eu tô com meu amigo, esse Bilo, que era campeão de Tá. surf também, tava junto comigo, eu ganhei esse campeonato, eu tô no meu Gurgel novinho, tô voltando para casa, a gente morava, meu pai e minha família, meu pai já faleceu, minha mãe mora ainda no lado do LK, no apartamento, um por andar, morava bem, carro zero, campeão de surf, namorada, o meu amigo tá comigo, dentro do carro, a gente tá voltando da Joaquina, domingo, meio da tarde, o campeonato acabou, vou para casa, pá, deixa a namorada, meu amigo tá comigo no carro, troféu no carro, eu paro na sinaleira para fazer o retorno para ir para cá, pro apartamento. O meu amigo olha para mim e fala assim: caramba, Bita, tu deve ser o cara mais feliz do mundo, porque tu tem tudo, cara. Carro, vestibular, passar 6 anos, 6 meses de férias, patrocínio, campeão, namorada, não sei o que lá. Cara, Bita, tu é o cara mais feliz do mundo, não és? Pastor Adivaldo, eu olhei para ele, era para responder assim: meu, tens alguma dúvida, velho? Cara, o que tu acha? Que Não pergunta, falta nada, né? não precisa cara? nada. Sim. Naquele momento que era para eu dizer um sim, com uma ênfase assim, um sim redundante, eu olhei para ele, cara, me veio algo, eu falei, caramba, eu tenho tudo isso que ele falou. Tá. Mas, cara, eu continuo vazio, A velho. pergunta Eu bateu lá dentro. continuo sendo o cara que quer algo, que é muito mais. Falei, nossa, Mas que loucura, né? brother, e agora? Porque assim, naturalmente, né? Era pra, Era para assim, dizer, tá tudo eu preenchido, sou o né? cara mais feliz do mundo, demais, meu Isso aí. Deus, aí, cara, e os meus amigos começaram a sacar que eu tava incompleto, que eu tava precisando de alguma coisa, eles falaram, Bita, essa era a época para eu ser evangelizado. Tá. Esse era o momento de alguém falar de Jesus para mim. Entendi. Eu era um fruto maduro, eu queria algo meu, eu já tinha conseguido, no meu entender, tudo que eu falei aqui agora, o carro, prancha, namorada, campeonato, morando bem, toda a estrutura, mais 6 meses só para curtir. Sim. Para mim era o sonho de qualquer Claro. jovem, era o meu sonho. Meu sonho estava sendo realizado, mas o sonho era efêmero, uma coisa que. Aí agora, brother, era hora de ser evangelizado. Ninguém me evangelizou, mas me avisaram e me alertaram e me deram um toque. Cara, tu é careta, velho. Tu só quer saber de surfar, tu não bebe, não te embriaga, não te droga como a gente. Cara, a gente faz a cabeça fumando umzinho, bebendo. É mesmo, cara. Então é isso que tá faltando para mim. Eu preciso usar droga e beber. É isso aí. Isso é a verdadeira felicidade. Quando eu estudava, eu queria ser o melhor aluno. Tá. Quando eu jogava basquete, eu queria jogar todo dia, treinar e ser o melhor jogador de basquete. Quando eu comecei a surfar, eu ficava 6 horas dentro d'água treinando em Balneário Camboriú. Eu entrava às 6 horas da manhã, saía ao meio-dia, ficava 6 horas dentro d'água treinando para ser um bom surfista e conseguir ganhar um campeonato. Agora, eu fui convidado e entrei na barca furada das drogas, eu fumava maconha o dia inteiro. Que loucura, cara. Depois de ficar chapado, eu começava a beber, aí, eu surtava. Fiquei doidão, o surf começou a decair, começou as aulas, eu não queria ir para aula, virei uma pessoa, virei um vagabundo. Em vez de ir para aula, eu ia surfar, eu ia para casa da namorada, eu ia fumar maconha. Aquele bom aluno, até o melhor aluno, aquele atleta de basquete dedicado, aquele surfista que surfava direto, agora é um drogado, agora é uma pessoa que só pensa em se drogar e bolada em night, não queria uma namorada, queria ter. E aí, numa das tardes que eu estava em casa, fui precisando de grana para comprar droga, que a mesada não dava para manter a vida e comprar droga que sempre foi uma coisa mais cara.
Fui descobrir o segredo do cofre lá de casa. Fui roubar dinheiro do pai e da mãe para comprar droga. Era um dia à tarde, eles estavam trabalhando, só tinha a moça que trabalhava lá em casa. E eu fui lá descobrir o segredo, olhando para o cofre, vendo o segredo, mas ligado para ver se a menina se a pessoa não chegasse ali para me pegar no flagra. Aí abri o cofre, botei a mão para pegar dinheiro, que meu pai guardava dinheiro, às vezes dólar, moeda europeia, que eles viajavam muito para o exterior, eu ia trocar os dólares, pá. Quando eu estou tentando pegar uns dólares ali, eu boto a mão no revólver. Eu não sabia que tinha um revólver naquele cofre, meu pai deve ter botado ali recentemente. Eu toquei na coronha daquele, nunca me esqueço, era um revólver prateado, com a coronha de madrepérola branquinha. Eu falei, cara, tem um revólver aqui em casa. Tem um revólver aqui em casa. Aquilo entrou no meu coração. Quando eu chegava da balada, drogado, a televisão, naquela época, estamos falando aí de 1981, 81, foi a loucura da minha vida, os anos mais loucos. Eu chegava em casa doidão, meio com bêbado, chapado, a televisão desligava e ficava... Depois da 1h30, 2 horas, o filme conforme, e eu ficava pensando, cara, eu preciso mudar de vida, mas eu não sei como mudar de vida, então eu vou acabar com a minha vida, brother. Cara, que loucura. 21 anos de idade, pastor Edivaldo, 21 anos de idade, morando em Floripa, tendo toda a estrutura, casa, carro, meninas, balada, tudo, surfando, eu não queria mais viver. Olha que loucura. 21 anos de idade eu me senti um velho. Assim, ó, muita gente que está nos ouvindo, né, acompanhando, de repente conhece várias histórias, ou até está numa crise, né, pessoal, existencial, mas está acreditando, na verdade, pela falta que ela tem, talvez, de algumas coisas, né? Então ela não conquistou algo, frustração aqui, frustração ali, de repente ela imagina que esse buraco, essa coisa que é insuportável, é devido a isso, mas não, né, cara? Você tinha tudo, mas o buraco essa crise, e a droga esse monstro lá dentro, cara, tentando acabar com você. E aí, pastor, eu falei, cara, eu vou acabar com a minha vida, eu vou pegar aquele revólver e dar um tiro na cabeça, mas peraí, brother. Pô, a minha mãe tem que enterrar o filho com o caixão fechado porque a minha cabeça vai estar estourada. Não, vou pular da ponte, porque mico, o surfista morreu afogado. Então, cara... mas passava tudo pela cabeça. Falava tudo, cara, tudo. Satanás vai mandando aquilo. E aí, e agora eu tô naquela de suicídio, tô naquele baixo astral, tô naquela insatisfação, mais uma noitada, mais droga, mais balada, mais álcool, mais sexo e dada. Falei, cara, eu preciso mudar de vida, mas não sei como, eu acho que eu vou acabar com a minha vida nisso. O meu irmão está morando nos Estados Unidos, que meu pai mandou ele para lá 1 ano fazer clínica de tênis, que meu pai queria que meu irmão fosse campeão de tênis. Ele até ganhou o campeonato, tudo, mas ele machucou o ombro e a carreira dele não deu muito certo. Quando ele estava nos Estados Unidos, na clínica de tênis, ele mandou fitas das bandas que eu gostava. Na época não tinha internet ainda, a gente só tinha assim, quem ia para o exterior, ou quando chegava aqui, mas era muito difícil chegar. Que banda? Divo e B-52, eram bandas de rock, punk, new wave. Eu amava aqueles sons. Aí ele mandou 2 fitas, chegou pelo correio, fui pegar o correio, botei no meu TDK, toca-fita do carro, do gorjelzinho ali, botei, e escutei, comecei a escutar, e graças a Deus eu aprendi a falar inglês, sei falar inglês, minha família sempre me incentivou nisso, e aí eu estou escutando as músicas, entendendo as músicas, e aí as músicas, pasmem, pastor Edivaldo, falavam em mudança de vida. Mesma batida, mesmo melodia, mesmo ritmo, mas com as letras que eu falei, cara, esses caras, estão falando em mudança de vida, umas coisas que não tinha nada a ver com as anteriores. Eu tinha já escutado algumas vezes, umas bandas que já tinham uns 3, 4 anos de carreira, me chamou a atenção. E aí, as bandas falando em mudança de vida, eu estou vendo uma revista de surf, que na época não tinha revista nacional, estou vendo uma revista de surf americana, lendo a revista de surf, era uma Surfer. Surfer que é surfista em inglês, é a Surfing que é surfando. Eram as duas que mandam. E aí eu estou lendo essa revista. A revista de surf é assim, ó, equipamento, campeonato e viagem. Equipamento que tá dando certo, viagem para ondas que ninguém conhece ainda, aquelas aventuras, e campeonato, que aconteceu nos campeonatos pelo mundo afora. E aí, numa revista que eu estava vendo no meio dessas três reportagens de sempre, um jovem que fala a história dele sobre mudar de vida.
Falei, caramba, brother, esse troço tá me perseguindo. Mudar de vida na música, mudar de vida na revista. Aí no comecinho da revista tinha um trocinho assim dizendo assim, ó, a nossa revista é tão lida no mundo inteiro pelos surfistas, Austrália, Estados Unidos, Havaí, até agora a Europa estão surfando lá já, e que tem sido considerada a Bíblia dos surfistas. Cara, quando eu olhei aquilo, a Bíblia do surfista, as músicas falando em mudança de vida, a matéria falando em mudança de vida, a Bíblia do surfista, pão, 1975, Colégio Catarinense, eu tendo ali aula de religião, nunca me esqueço, Padre Guido, que já é falecido, entram dois senhores de terno e gravata, não puderam falar uma palavra, só puderam entregar uma Bíblia dos Gideões Internacionais, colocar em cima da carteira de cada um, na carteira individual na época, botar uma Bíblia dos Gideões, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, aquela cinza pequenininha. Eles vão embora, não pode falar nada. Colégio Católico, eles deixaram, aí na época podia, parece que hoje não pode mais. Eles deixavam a Bíblia para cada um, foram embora, o padre falou assim, ó, eu sei que vocês não precisavam financeiramente ganhar uma Bíblia, vocês podiam comprar, mas dificilmente iriam comprar, né? Mas tudo bem. Então, em homenagem, em agradecimento a esses homens que vieram dar um presente para vocês, leiam pelo menos um versículo por dia. O padre orientou. Eu falei comigo mesmo, eu não vou ler um versículo por dia, eu vou ler um capítulo por dia, porque eu era um estudioso, né? CDF. Então, aí eu fui para casa, cheguei lá, vou honrar os Gideões Internacionais. Comecei a ler a Bíblia, Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Eu falei, não dá, né? Não entendo nada. Pô, genealogia, brother. Aí, quando eu li um pouquinho de Mateus, desisti. Desisti. Não dá. Eu falei assim, ó, é por isso que tem pouco crente, né, cara? Não dá para entender a Bíblia, não dá para entender nada. Eu tô tentando aqui, mas... Tô tentando, mas não dá, né, cara? Genealogia, brother, que parada é essa? Botei a Bíblia na gaveta do lado da minha cama. Ela ficou ali de 75 a 1982 me esperando. 7 anos, meu irmão. 7 anos. As músicas, a revista, a matéria, a Bíblia do surfista, eu falei, eu vou ler a Bíblia de novo. Ou eu vou me suicidar, ou algo está me chamando para ler a Bíblia de novo. Peguei aquela Bíbliazinha e comecei a folhear. Quando abri em João, capítulo 3, versículo 3, a isto respondeu Jesus. Cara, começou a bater o meu coração forte, estou todo arrepiado. Jesus tem a resposta, não é suicídio, não é mais droga, não é uma droga mais forte. A isso respondeu Jesus, necessário vos é nascer de novo. Pastor, Heron, brilhou, brother. Brilhou, cara. Brilhou, aquilo acendeu, parecia iluminado, parecia neon. Eu preciso nascer de novo. É a resposta. Eu não preciso me matar, eu não preciso usar mais droga forte, eu preciso nascer de novo. Linda, e agora, pastor Edivaldo, o que é nascer de novo? O que é nascer de novo? Não tenho um amigo crente, não conheço pastor, tinha nem comunhão não tinha nem contato com o padre, nada, minha família... ninguém a missa, nada, religião zero, não tinha Bíblia lá em casa. De repente eu falei, cara, eu preciso nascer de novo. E ele começou a martelar, eu ia pra balada, continuei usando droga, continuei bebendo, menina, motel, e pensando, preciso nascer de novo. Não tinha coragem de perguntar pra ninguém, né? Claro. Se eu era ignorante, eu ia perguntar pra quem, meus amigos malucos. Aí, dia 6 de julho de 1982, eu pego meu carro, prancha, vou na casa da namorada na época, vamos comigo, vamos dormir no hotel hoje. Vamos passar a noite no motel, amanhã a gente vai acordar, a gente vai lá pro Santinho, que eu vou treinar, que é época de campeonato julho, já estou inscrito no campeonato em Saquarema e em Tamambuca primeiro, depois Saquarema. Peguei a menina, botei no carro, droga, prancha, roupa de borracha, vamos passar a noite no motel, fazendo o que se faz no motel, cervejinha, baseado, sexo, a menina dorme e eu fico acordado. Cenas agora, vocês estão ouvindo. Você vai ver o que é a graça de Deus em ação. Motel, uma mulher que não é minha esposa ali, maconha, cerveja, sexo, a menina dorme. O que eu vou fazer agora?
ler a Bíblia. Ah, Dentro do motel, Heron, lendo a Bíblia. Eu quero isso, eu quero nascer de novo. A isto respondeu Jesus, necessário você nascer de novo. Quem nascer de novo entrará no reino de Deus. Agora o versículo 5. Aquele que nascer da água e do Espírito entrará no reino de Deus. Eu falei, cara, eu preciso nascer da água e do Espírito. Eu preciso nascer de novo. Pá, o sol nasceu, paguei a conta no motel, entrei no carro com a menina, pá. Em vez de vir para o centro, era dia de semana. Fui pro Santinho, cheguei na praia, podia andar de carro na época na praia, 82. Aí, Gurgel, né? Gurgelzinho, né, cara? Entrando na praia, vou andando pela praia até o costão esquerdo, onde tem altas ondas. Já tem pro Campeonato Mundial de Surf ali tudo. Tá. Cheguei no costão esquerdo do Santinho, 7 de julho de 82, entrei dia 6, agora é dia 7. Chego no costão do Santinho, 7 de julho, época da tainha, que vai até o dia 15 de julho, meu camarada. Eu chego lá, a tainha tá cheio de pescador, homem. cara, cheio de pescador. Os caras disseram, aqui tu não entra. Aqui, se tu entra, a gente vai te dar um bambu nas costas. A gente tá esperando muito peixe. Aí eu falei, e agora, mesmo, cara, eu vou perder a viagem, vim do centro. Ele falou assim, ó, tá, vai pro costão direito e vê se tu pega umas ondinhas lá, que lá a gente tá vindo um cardume aqui, vendo, a praia tem quase 2 km, né? Vai lá que tu não vai atrapalhar. Aqui tu vai atrapalhar. Peguei o gorjazinho, toquei lá pro costão direito. Entrei na água, mas espera aí. Eu tô acostumado a surfar e pegar altas ondas, que tem altas ondas no costão esquerdo. Mas agora o pescador falou, aqui não pode. Tens que ir para um lugar que tu nunca fosse. Tens que ir para um lugar novo. Tu tens que mudar de vida, mudar de lugar. Tu vai mudar tudo. Tudo vinha. Uau! As músicas, mudança de vida, a matéria, mudança de vida, a Bíblia do surfista, eu preciso nascer de novo, eu preciso mudar de vida, a mudança de vida é nascer de novo. Cara, cheguei naquele costão, linda, roupa, né? De borracha, pranchinha embaixo do braço, a menina dormindo no carro, entrei na água, 6 e pouco, 7 da manhã, inverno, entro na água, passo a arrebentação, fico olhando para o horizonte, esperando onda, mas ali na época era muito fundo. Tá. Por isso que, rapaziada, isso aí pro costão esquerdo, que por causa do vento sul que joga areia e aí fica mais lado, quebra onda. Ali passa, então, a areia vai pro costão esquerdo e é tirada do costão direito, fica fundo, a onda não quebra. Eu fiquei olhando pro horizonte, eu preciso nascer de novo, não tá vindo a onda, eu preciso nascer de novo. De repente, pastor, Heron, eu larguei a minha prancha, estamos a 50, 60 metros da praia, onde as ondas quebram, mas não estava quebrando onda, eu mergulhei. Uou. Encostei as 2 mãos e os 2 pés no fundo do mar. Começou a faltar ar, eu subi. Eu dei um mergulho, deixei a prancha ali. Quando faltou ar, eu subi. Quando eu peguei ar, eu comecei a gritar, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, eu me batizei, eu nasci da água. Deus, e aí eu saí d'água remando, comecei a correr pela praia, encontrei 3 pescadores, já passei o Pai, o Filho e o Espírito Santo viajando. Eu aceitei Jesus, eu nasci de novo. Os pescadores, esses malucos, playboyzinho do centro. Eu comecei a gritar na praia, eu nasci de novo. Jesus, as músicas, a revista, eu nasci de novo. E aí agora o que eu vou fazer? Acordei a menina e falou assim, ó, preciso contar pro pai e pra mãe. O pai e a mãe precisam saber que eu nasci de novo. Cara, e você não tinha nenhuma referência, nada na história. Nada, brother, nada. Cara, nada. Assim, ó, o Deus que iluminou as páginas dali de João, né, cara? Ele foi te ensinando tudo, né, cara? Aí eu falei, eu preciso contar pro meu pai e pra minha mãe. Entrei no carro, 401, cheguei no nosso apartamento ali no centro, deixei o carro em cima da calçada, porta aberta, prancha em cima, a menina dentro do carro, subi correndo, o pai e a mãe não tinham saído para trabalhar, cheguei em casa, abri a porta, pai, mãe, eles falaram assim, ó, tu abriste fora de casa, vagabundo, pai, mãe, a revista, as músicas, eu nasci de novo, Jesus, a Bíblia, eu nasci de novo, pai, mãe, eu não vou mais usar droga, tu usava, não, agora eu sou de Jesus. Já confessou? Cara, meu Deus, recentemente, eu pensei que tinha sido a minha mãe, mas foi um vizinho nosso que era muito ligado em eletrônica, ele trouxe um toca-fita e começou a gravar o que eu falava. Eu falava isso tudo, a revista, as músicas, a Bíblia do surfista, a Bíblia, nasci de novo, mergulhei, parará, gravaram, brother. Claro, não escutou a fita, muito louco, muito louco. Né, aí, imediatamente, meu pai chamou um psiquiatra, né, velho? Chamou um psiquiatra, cara. O cara veio,
Eu conversei com ele, contei a história pra ele falou, pelo amor de Deus, eu aceitou uns remédios lá, até hoje não sei se eu também devo ter tomado. Aí tal, o médico vai embora, o amigo do pai vai embora, a fita tá gravada, eu me acalmei, e a mãe falou assim, filho, nós temos que trabalhar. Toma um banho, bota o teu pijama, dorme, passasse a noite em claro. Passei, mãe. Passei a noite em claro. Dorme, ao meio-dia a gente volta, a gente conversa. Tá bom, pai, tá bom, mãe. Tomei um banho, botei pijama, deitei na minha cama, a mãe olhou, tudo bem? Falei, tudo bem. Tum, fechou a porta. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando entrares na tua casa, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E ora ao Pai que te vê em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu não sabia nada disso, eu estava vivendo isso. Eu estava vivendo o milagre do novo nascimento, que agora a porta do meu quarto é fechada, e eu estou sozinho pela primeira vez depois daquela experiência do mergulho. Tentei dormir, não consegui. Ligadaço. Levantei da cama, ajoelhei e comecei a orar. Comecei a confessar os meus pecados. Demorou. Deus, cara. Comecei a confessar os meus pecados e a chorar, brother. A chorar, comecei a chorar. Chorar, Jesus, me perdoa, que eu roubei dinheiro, que eu usei droga, que eu menti, que eu fiz isso, que aquilo. Jesus, me perdoa, e as lágrimas correndo. Levantei salvo. Nunca mais usei droga. Comecei a ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Levantei crente, nascido de novo, comecei a seguir a Jesus, ler a Bíblia, orar todo dia, ler o Novo Testamento um mês, e aí agora tô indo. A namorada, eu falei pra ela, querida, não dá mais pra ter sexo fora do casamento. A galera falou, não estava entendendo nada, já faz... Não entendendo nada, brother. O Bita surtou, o Bita pirou, o Espírito Santo trabalhando. Nunca mais toquei em droga. No outro dia, síndrome de abstinência zero. Uau. Não senti falta de nada, cara. Novo coração, novo espírito, mente renovada. Tudo se fez novo. Cara, eu falei, meu Deus, eu nasci de novo, cara. Eu era viciado, não passava um dia sequer sem... Fumava, eu apertava 20 baseados, colocava numa caixinha de fita e ia fumando o dia inteiro. No outro dia, naquele dia, nunca mais usei, comecei a ler a Bíblia, me converti. Crente no Senhor Jesus, sem igreja. Sem igreja. Ia na igreja católica. Uma vez eu dei carona por uma freira. Eu estava indo surfar, era um domingo de manhã, dei carona por uma freira que tinha vindo de ajudar o padre na missa da penitenciária estadual. Dei meu testemunho para ela, falou assim, ó, domingo que vem, antes de ir para a praia, vem me ajudar na missa. Queria fazer tudo, pastor. Queria fazer tudo por Jesus. Ajudei padre na missa, ajudei a freirinha, comecei a visitar na cadeia, queria fazer tudo por Jesus. Aí fui indo, aí eu tô a 1000 na igreja católica na época, e eu tô num retiro no ABC, lá no acampamento Batista Catarinense, tô num retiro católico, aí tem uma galerinha lá dos católicos e tal, aquele retiro, assim, aquela coisinha bem, né? Tá. Aguinha com açúcar, mas eu queria tudo, queria beber tudo, queria conhecer no primeiro ano, sozinho, sem igreja, tudo, queria ler a Bíblia todo dia, orar. Aí encontro um grupo de batistas. E entre esse grupo de batistas tinha uma batista americana que veio conhecer onde os batistas americanos investiram dinheiro. Que veio do ABC. Aí eles disseram assim, ó, tem uma menina aqui que não fala português, ela chegou dos Estados Unidos agora, tem alguém que pode se comunicar com ela? Eu falei, eis-me aqui. Aí comecei a falar inglês com a menina, dela sacou que eu tinha Jesus à vida, ela falou assim, o que tu estás fazendo aqui, cara? Vai procurar uma igreja evangélica. E começou a me ministrar para eu procurar o povo evangélico, para eu, né? Mas para você até então, que povo é esse, né? Porque é na esse? verdade Nossa, é Deus ali se revelando para você nisso, agora voltando um pouquinho a fita, nisso eu fui me confessar com o padre. E eu contei a história para ele, o cara pirou. O cara pirou, ele falou assim, ó, vem cá no meu escritório, ali perto da catedral, vem cá no meu escritório, eu quero ouvir a tua história. Eu contei o meu testemunho para ele e falei assim, tu és vocacionado? Tu és vocacionado? Semana que vem, daqui a 2 semanas vai ter um retiro para vocacionados lá em Brusque. Tá. Eu falei assim, vou virar padre? Vou virar padre, eu quero fazer tudo por Jesus, você é padre, eu não quero nem saber. Se é para fazer para Jesus, é padre, você é padre, velho. Bora, Bill, né? Vamos lá. Aí cheguei perto do retiro, já estava começando a agitar o lance da inscrição.
uma chuvarada, muito chuva, inundou o local do retiro e não teve o retiro. Nisso, aquele convite apagou do meu coração. Sim. E aquele convite da menina me atraiu. E então, o que eu fui fazer? Um dia eu estava subindo a Mauro Ramos, era 13h, eu estou parado na sinaleira da Mauro Ramos, olho para a esquerda, Igreja Batista Betel em renovação espiritual. Pastor Joel Ferreira, cultos, quarta, 8h da noite, domingo, 10 da manhã. Falei, caramba, brother, eu vou conhecer essa parada. A famosa Betel. Betel, pastor Joel Ferreira, fundador. 7h30 estava eu na frente da igreja, inverno, julho de 83, olha só, 1 ano. Bíbliazinha no bolso, jaqueta jeans, olhando, uma casinha que eles alugaram. Betel tinha 6 meses de fundação, ou menos. Aqui deve ser o escritório, a igreja católica, a igreja é grande. Aqui deve ser o escritório da igreja, fechado. Vou esperar alguém chegar, tá ali na placa, quarta, 8h da noite, vai abrir essa parada, né, velho? Eu vou descobrir onde é que é a igreja, que é o escritório. Tô olhando ali, chega uma senhora para abrir a igreja. Uma ajudante lá, uma auxiliar. Eu falei, oi, querido, boa noite. Aqui é a Igreja Batista, é? Não, aqui é o escritório da Batista. Não, aqui é a igreja. Eu falei, é tudo aqui. A gente tá começando agora. Ela abriu, daí começou a chegar. Era um missionário, o pastor Joel estava viajando. Chegou a passar 5 pessoas. Eu era sexto elemento. 1983. Julho de 83. O pastor tocava violão, cantava e pregava, fazia tudo sozinho. Tinha 5 pessoas no culto, era o sexto. E aí o pastor falou, temos um visitante hoje aqui. Você já aceitou Jesus? Já. Tá aqui minha Bíbliazinha, prova. Aí ele falou assim, podemos orar por você? Vem aqui na frente. Levantei, fui até a frente. A igreja levantou. O pastor colocou a minha mão sobre a minha cabeça e começou a orar por mim, interceder. Cara, quando eu fechei os olhos, ele começou a interceder por mim, eu falei, cadê o chão? Pensei que eu estava flutuando. E Deus falou comigo, aqui é o teu lugar. E para esse lugar, tu vai trazer muita gente. Eu vou te usar, tu vai trazer muita gente, vai contar essa experiência que eu te dei para muita gente. Olha só, cara. 2 semanas depois eu tô levando a Cláudia lá na igreja. Aí pronto, né? Chegou a Bispa Cláudia agora. Começamos. A Cláudia também se converteu no mesmo ano no retiro da igreja católica. Ela ia todo dia à missa. Aí eu convidei ela, amor. Aí começamos a ficar, a ensaiar o namoro, que a gente tinha ficado antes, quando éramos doidões. Aí era aquela loucura, né? Agora ela se encontra agora na igreja. Um mês antes do que eu, se encontramos ali, ficamos um mês assim, só mãozinha, nem mãozinha, nada. Eu falei, Cláudia, eu tô indo num lugar muito legal. Tu quer aprender mais a palavra? Claro! Então vem cá. Foi amor à primeira vista, chegou lá. Aí depois entramos na mocidade, começamos a crescer juntos, fomos presidente da mocidade, fomos indo. E aí, nisso, eu continuo surfando. Continuo surfando, mas sentindo que a praia é um ambiente muito hostil para um crente, cara. Porque assim, a galera... mulher, caramba, brother. É que a vibe ali era mundo total, né? Aí eu tinha que ir para treinar, campeonato, para participar. E aí eu comecei, antes um pouquinho de encontrar a Cláudia, eu comecei a ver que não era mais um ambiente para mim. Nesse momento eu estava vendo, será que eu vou ser padre, será que eu vou ser pastor, não sei o que lá. E pastor, praia, época do biquíni asa delta, aquela revolução, aquela loucura toda até. Tinha uns adesivos, as mulheres andavam quase topless com as adesivos. Eu falei, não, brother, não é muita. É muito distante daquilo que estava acontecendo. Eu sou de Jesus agora, eu quero santidade. E aqui esse ambiente é muito degradado, é muita loucura, é muita mulher seminua na minha frente. Não. Vou parar de surfar, vou dar minhas pranchas, roupa de borracha, eu vou para o seminário. Vou parar de surfar. Beleza, vou dormir numa noite. Naquela noite tem um sonho. No sonho eu vejo uma prancha azul, um azul bem escuro, escrito Jesus em amarelo ouro. Um detalhe, o shape da prancha, para quem entende de surf, você que entende de surf, double wing, swallow, 2 quilhas, 4 canaletas. Jesus entende de tudo, inclusive de prancha. A prancha no sonho, o modelo que eu comandei a fazer, a cor azul escuro, escrito Jesus em amarelo.
Tanto que os barcos salva-vidas, os botes salva-vidas são amarelos, Tá. do alto o helicóptero vê, o avião vê o mar azul e o botezinho amarelo, na hora ele vem. Tá. Então amarelo no azul parece muito. Então a prancha era azul com Jesus escrito em amarelo. Quando eu vi aquela prancha escrito Jesus amarelo, eu dava um sorriso no sonho assim. Nossa, meu semblante muito alegre. De repente o nome, a prancha continuava a mesma, o nome Jesus apagava e aparecia o meu apelido. Bita. Tá. Quando aparecia o meu apelido, meu semblante caía. E algo falou no meu coração: que nome tu queres exaltar? Por quê? A minha prancha anterior eu botava meu nome na prancha. Era na moda, surf egocêntrico, surfista egocêntrico, eles botavam o nome na prancha, as iniciais, eu botei meu nome, parará, né? Aí quando eu vi o meu nome, meu semblante caía. Quando eu vi o nome Jesus, meu semblante abria e o Espírito Santo falou: qual o nome que tu queres botar? Eu falei: o nome de Jesus. Apareci aí eu subindo uma escadaria com a prancha embaixo do braço. Apareci eu andando com a prancha, passando numa praia. Apareceu eu surfando com a prancha. Acordei do sonho, a vontade de parar de surfar parou. Fui lá no meu patrocinador de prancha e falei assim: ó, eu quero uma prancha assim, ó, Double Wing Swallow, 4 canaletas, Twin Fin, 2 quilhas, azul, escrito Jesus em amarelo. Ele olhou pra mim. Lembra assim, ó, não se contradiz, louco? O cara falou: que loucura, hein, Bita? Eu falei: faço. A prancha voava. Eu nunca surfei com uma prancha tão boa na minha vida. Comecei a fazer prancha igual aquela direto. Enquanto eu competia, eu só queria surfar com aquele tipo de prancha. Fui para um campeonato na Joaquina com aquela prancha. Tô na praia sentado ainda. Isso agora estamos voltando um pouquinho de novo o filme, tá? A Cláudia tá na espera. Eu vou conhecer a Cláudia daqui a pouco. Tava com a namorada ainda, da praia aquele dia. Não entendeu nada. Cheguei na praia da Joaquina, com aquela prancha que voava. Campeonato nacional, o maior campeonato de surf do Brasil. Está sendo realizado na Joaquina em janeiro de 83. Eu tô na praia, surfando com aquela prancha, passando as baterias, a prancha voava, a onda era perfeita para aquele tipo de prancha, fazendo manobra que eu nunca tinha feito na vida, surfando, como nunca surfei na vida. Tô passando as baterias, tô alcançando, tô chegando às quartas de final. Quando eu cheguei nas quartas de final, eu já fui a revelação do campeonato. Do nada, bum! E aí, tô na praia com minha prancha, a gente faz um buraquinho na areia, bota a prancha, não é indicado, porque a prancha não deve pegar tanto sol, mas eu botava ela virada para o público, o sol batia nela, porque não pode bater do outro lado, não tem parafina, o sol derrete. Então, para todo mundo ver Jesus escrito na prancha. E então eu tô ali na praia lendo a minha Bíbliazinha dos Gideões ainda. Eu comprei uma Bíblia da Nossas Nossas. Coloquei Jesus bordado no meu calção, que também era azul. Tô lendo a Bíblia. Tá passando um repórter da revista Veja. Ele para e olha assim, ó. O teu nome é Jesus? Eu falei: não, meu apelido é Bita, Jesus é meu Senhor e Salvador. Ele aqui: como é que é? Pô, pensei que teu nome fosse Jesus porque tem no teu calção e na tua prancha. Não, eu sou surfista. Amo Jesus, tive encontro com ele. Não, para tudo, brother, para tudo. Eu sou repórter da Veja, fui seminarista católico, não segurei a onda, tô aqui nessa praia, vendo essa coisa, mulherada seminua, essa balada toda, Joaquina lotada, e tu lendo a Bíblia, escrito Jesus na prancha, e fala que tivesse um encontro com Jesus e tu é seguidor de Jesus. Cara, sentou do meu lado e começou a escrever a minha história. Cara... Revista Veja. Revista Veja, 1983, março. Tô na praia, agora eu vou competir para quem vai para semifinal. Quartas de final, tá eu e um surfista do Rio de Janeiro. Eu, a revelação, esse guri favorito, Dadá Figueiredo. Dadá Figueiredo, famoso. Nessa época ele estava muito louco. Ele era surfista, campeão lá no Rio. E aí disseram pra ele: aí Dadá, tu vais pegar o Bita, o guri local aqui que tá passando as baterias, tá surfando muito, a prancha dele tá andando muito, ele tá sendo a revelação do campeonato, já saiu todos os catarinenses, saiu todo o pessoal do Sul, só tem carioca, 4 pessoas, 3 cariocas e eu. Era a semifinal, e aí eu falei: nossa, eu vou ganhar esse campeonato, velho. Vou ganhar esse campeonato, quem ganhar o campeonato? Primeiro prêmio, Austrália. Uma passagem. Segundo prêmio, Hawaii. Falei: meu, pro exterior, velho. Aí fui competir com o Dadá nas quartas de final. O Dadá nos bastidores falou:
cara, quem é que eu vou competir agora? É o Bita e o surfista aí que bota aquele. Eles estão chamando ele de surfista de Jesus, porque o nome dele não é Jesus, é Rubens, o apelido é Bita, e ele bota Jesus na prancha porque ele disse que ele é seguidor de Jesus. É mesmo, brother? Se ele é de Jesus, fala pra ele que eu sou do diabo. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Me falaram depois da bateria. Eu fui pra bateria competindo com mais um. Tava naquele embalo, agora o cara tá dizendo que é Jesus contra o diabo. Mas daí o cara perdeu. Ganhei do cara. Jesus eu ia deixar, não ia dar mole, né, brother? Veja ali. Ganhei, cara, voei, cara, Cara, agora eu falei, vou ganhar esse campeonato. Aí perdi pro Roberto Valério. Por quê? Porque eu não tava pronto para ir pro exterior. Entendi. Eu tinha que ficar em Floripa, conhecer a Cláudia, ou melhor, rever a Cláudia, conhecer a Igreja Batista Betel. O meu lugar era aqui agora. Então, que Havaí que nada, né, e aí o repórter da Veja, vamos lá. Repórter da Veja cobriu, contou a minha história, saiu na Veja, reportagem sobre o campeonato. A metade, Cauli, o campeão, a foto dele, e a outra metade da revista, uma foto, eu com a prancha. O campeão é Cauli. Mas em Floripa agora tem o surfista de Jesus, Bita Pereira. Cara. O mesmo reconhecimento que ele deu para o campeão, ele deu para o cara. E você tem essa revista, né? Tá tudo, brother. Tudo. Meu Deus do céu. E aí, brother, vamos lá. Entrando na reta agora para depois das perguntas. E aí eu tô ali na praia, saiu a revista Veja, Cacau Menezes ligadaço. Ele falou assim: Bita, que parada é essa, velho? Tu agora é surfista de Jesus? Vamos fazer uma matéria? Tu era muito louco, velho. Tu fumava toda. Tu agora é de Jesus. Fosse revelação do campeonato. Vamos fazer uma matéria? Vamos, Cacau. Me entrevista, então. Me entrevistou em casa, me entrevistou na praia, me entrevistou. Nessa época ele estava subindo onde? Na RBS. Tava mil. O programa dele bombava. Ainda não. Isso tá antes de julho. Estamos em janeiro de 83, março de 83, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre de 83. Eu ainda católico. Aparece eu entrando na catedral com a prancha. Aparece eu andando na Joaquina com a prancha embaixo do braço. Aparece eu surfando. Daí o Macacão fez a matéria, me entrevista, filma a prancha e parará. Monta o programa, edita o programa. Ficou lindo. Aí o Cacau falou: Bita, vai passar dia tal. Daí o pai e a mãe estão lá em casa, televisão, começa o programa do Cacau, a matéria começa a passar, Pastor Edivaldo, Heron, igual ao sonho. Igual, cara, idêntico ao sonho, perfeito. Cara. Igual, a prancha, a cor, eu subindo a escadaria, eu sorrindo, eu na praia. O sonho, the dream comes true. O sonho se tornou realidade. Deus mostrou um sonho, o que passou na televisão 6, 7 meses depois. Meu Deus, cara. O Cacau falou, Bita, ficou tão legal. O pessoal gostou tanto que eu já editei um segundo programa. Fizeram 2 programas e ele falou assim, tô mandando pra Globo do Rio. Tô mandando pra Globo. Eu falei, beleza, brother. Não quero direito autoral, não quero nada, pelo amor de Deus. Ele mandou Esporte Espetacular. Saiu no Esporte Espetacular. Temos agora o Artilheiro de Deus, Baltazar, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Temos o Goleiro de Deus, João Leite, aqui em BH. Matériazinha legal. E essa matéria foi parar no Fantástico. Sério, cara? Sério. Apareci no Fantástico com a prancha, o sonho. E aí, meu irmão, aí as portas começaram a se abrir. Pô, glória a Deus. Nisso, cara, a porta mais preciosa foi que uma amiga da Cláudia falou assim, Cláudia, tu viste Fantástico ontem? Não, tava na missa. O Bita se converteu. Aí ela falou, então ele é para ser meu. Porque ela disse que a primeira vez que ela me viu, ela viu meu carro e achou muito legal, o Gorgelzinho chamou atenção. Quando ela me viu dentro do carro, ela falou assim, vou casar com o dono desse carro. Ela profetizou. Olha só. E aí a amiga dela falou, não, que é isso, não sei o que lá, tá namorando com a menina, aí é firme, não sei o que lá. Aí tinha terminado com a menina. Aí a amiga dela falou, ele se converteu, sendo fantástico, terminou com a namorada, e ela falou, é pra ser meu. Me ligou, falou, também tive encontro com Jesus, não deu outra, né, brother? Começamos a andar junto.
Que especial, começamos né? a História incrível. evangelizar juntos, ficamos um mês visitando pessoas, levei ela na missa da penitenciária, levei ela na casa do menininho que ficou paraplégico para a gente cuidar, ajudar Porque o ele, coração tava pegando fogo, né, levei cara? ela no asilo, levei ela no orfanato, a gente só queria fazer a obra de Deus, a obra de Deus. Daí chegou um dia que falou, amor, eu acho que a gente vai namorar, né? Eu também acho. Demos um beijo, começamos a namorar. Aí entramos na Igreja Batista Betel juntos. Aí entramos na Igreja Batista Betel juntos. Aí começamos a mocidade, presença da mocidade, embaixadores do Rei ministrando crianças. Fomos crescendo, crescendo, Sim. crescendo. E aí eu fui num campeonato em Guarujá. O Silvio que estava alisando assim, Bita, agora, cara, a gente tá fazendo aqui na casa do Tinguinho, surfista campeão, uma reunião caseira, cara. A gente tá convidando a galera que não é pra igreja, a gente faz um louvorzinho, dá um testemunho numa casa, fazendo uma reunião caseira só pra surfista. Tá. Fui lá, pô, que legal, cara, dei meu testemunho lá. Bita, leva isso pra Floripa, velho. Leva pra Floripa. Tá, vou ver. Aí cheguei, Cláudia, parada é assim, muito legal. Aí teve o campeonato Hang Loose aqui, a gente fez um evento no SIC, passamos um filme de surf, demos testemunho, a porta começou a abrir, pegamos a sala de estar da casa do pai da Cláudia, a mãe já tinha morrido. Amor, vamos fazer aqui o irmão dela, o Beto, que já não está entre nós, tocava violão, guitarra fera, a Cláudia canta muito, e eu testemunhando, pregando, já ensaiando, vamos fazer uma reuniãozinha aqui, vamos fazer uma reunião. Segunda-feira à noite, 8 horas, nada, 8h05, nada, ninguém. Pegamos o interfone, dissemos pro menino, querido, vem aqui, por favor, desce, vem aqui. Por pena ele desceu. Gostou da reunião. Na outra segunda eu trouxe um amiguinho. E depois trouxe um amiguinho. Cara. De repente já ficou pequeno a sala de estar. Descemos pro salão de festa e a galera começou a vir. A galera do surf começou a vir. Ali, no salão de festa do Solimar. 84, 85, o salão lotou. Evangelismo puro. O evangelismo puro. Começamos a pregar o evangelho. Aí veio um surfista americano chamado Pingo. O Pingo pregou, eu traduzi ele. E ele falou assim, Bita, não prega só salvação. Prega a salvação, faz o apelo e ora. Porque tu fosse batizado com o Espírito Santo num culto no jantar da Donep, ora por essa galera ser batizado com o Espírito Santo como tu fosse. O batismo com o Espírito Santo foi uma loucura. Eu estava trabalhando no hotel com a minha família, veio uns americanos, naquela época veio uma comitiva de americanos em 84, uma comitiva de americanos com uma função, pregar o evangelho nos jantares da Donep estaduais e orar para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Essa era a missão deles. Um deles veio para Floripa, um para o Rio, São Paulo, capitais, várias capitais. Ele ficou lá no hotel, a reunião foi no hotel que eu era da minha família, eu trabalhava lá. E aí esse americano perguntou para mim, você já foi batizado com o Espírito Santo? Sempre falando inglês, ele falou, não, isso aí, hoje é a tua noite. Cara, acabou o jantar, eu cuidei tudo, meu pai falou, isso aí é teu, é crente da sua família. Acabou o jantar, a pessoa foi embora e falou, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, desce comigo. Tinha o tradutor dele, que era um americano que morava no Brasil, que falava bem português, falou, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vamos descer ali para um salão à parte e nós vamos ministrar vocês para serem batizados com o Espírito Santo. Descemos umas 7 pessoas. Eles começaram a orar. Cara, o cara botou a mão na minha cabeça. Eu comecei a falar em línguas. Fiquei 3 horas falando em línguas sem parar. 3 horas. Meu Deus, cara. 1 hora ali naquela reunião, aí foi mais 1 ou 2 batizados com o Espírito Santo. Não conseguia mais falar em português. Fui andando junto com o americano e com o intérprete dele até o carro deles. Eu falava em português, inglês e começava a falar em língua no meio. Olha só. Bebaço do Espírito Santo. Fogo. Voltei, fui na cozinha do hotel, pessoal encerrando tudo. Na época, telefone de discagem ainda. Disquei para Cláudia. Amor, 1 hora, ela já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Ficamos 1 hora falando em línguas. Olha só, cara. Ela no telefone, eu do outro lado, amor, eu não consigo parar também não. Desliguei o telefone. No outro dia tinha campeonato de surf na Joaquina. Agora estamos aí, 1 e pouco da manhã. Não consegui dormir. Fiquei andando ao redor da piscina do hotel falando em línguas mais 1 hora. Nossa. 3 horas sem parar. Dormi. Acordei falando em línguas, fui pegar a Cláudia no centro, o hotel era ali no João Paulo, fui pegar a Cláudia e o outro garotinho no centro para a gente ir para o campeonato.
Fomos do centro até a Joaquina falando em línguas no carro. Olha só, cara. Chegamos na Joaquina, fui ver que horas era a minha bateria. Antes da bateria, a gente pegou a toalha, tudo, levou mais pro meio longe do campeonato. Ficamos falando em línguas na praia. Eu entrei na água, não consegui surfar. Eu entrava na onda, na baixoricanda, caía bêbado do espírito. 3 dias. Cara. 3 dias bêbado do Meu espírito. Deus, Só pode, queria falar em línguas. Deus, E depois, o 3º dia, aí o cara falou, começa a ministrar isso aí. Aí começou a ministrar, eu e a Cláudia, a gurizinha. A Garizada começou a ser batizada com o Espírito Santo. Muita gente. Aí nessa época, hoje, eu encontro pastores, encontro muita gente que foi batizada com o Espírito Santo. Que legal, em 84, 85, a galera que tá 86. ainda, que hoje são pastores. Hoje são pastores, missionários. O líder da Jocum se converteu, foi batizado nessa época, um querido amigo nosso. E aí eu falei, cara, a gente fazia no prédio da Cláudia, ficou pequeno, e também começaram a dizer, tá muito grande esse troço aqui. E aí o negócio de estatuto de condomínio, não pode reunião religiosa. Fomos para outro salão de festas, ficou pequeno. Conseguimos 4 segundas-feiras seguidas no Teatro Álvaro de Carvalho, lotado. Sério? Aí do Teatro Álvaro de Carvalho, um amigo do pai comprou um restaurante do lado do apartamento deles, onde hoje é o Didi, que era um antigo espetinho. Ele ia construir um prédio ali, mas o negócio acabou desandando e ele emprestou o imóvel pra gente, a gente fez banco de madeira. Meu Deus. O espetinho, tem foto, o espetinho lotado ali. O Pingo testemunhou e o Pingo falou, vamos começar a ministrar batismo com o Espírito Santo. Aí começou. Aí era a salvação, batismo com o Espírito Santo, os surfistas falando em línguas, foi uma revolução, cara. E assim, tinha uma igreja junto nisso ou não? Era esse movimento? A Batista Betel dava um apoio, eles iam, faziam louvor junto, mas era, aí eu me linkei aos Atletas de Cristo, Alex Dias Ribeiro. E aí estamos indo, vem uma senhora, vai na reunião, fica apaixonada e falou assim, eu quero ajudar vocês, o que vocês precisam? Um lugar para nos reunir. Onde hoje é a Deus é Amor, onde foi a Universal um tempo, onde foi a Renascer um tempo, era os almoxarifado do Tribunal de Justiça. A metade era almoxarifado, a metade era refeitório. Um salão para 400 pessoas. Uau. Ela emprestou para a gente 2, 3 anos, a gente botava, armava as cadeiras ali, tinha um palco, a gente ficou ministrando ali, e nós vimos ali centenas de jovens se converterem, saírem das drogas, serem batizados com o Espírito Santo. Que lindo isso. Aí eles iam, muitos deles foram para Betel, muitos deles foram para outras igrejas, e aí um dia aconteceu um acidente de percurso a Betel, aí aquele salão terminou o período lá, eles tinham que fazer uma reforma, a gente foi fazer as reuniões na Igreja Batista Betel, na época, aquela ali na Mauro Ramos, onde era o antigo Jornal Estado. Hoje é a Palavra Viva lá. Era um lugar que também legal. Aí a Igreja Batista, com aquele tradicionalismo, achou que era uma reunião muito barulhenta para ser nas instalações da igreja. Começaram a cortar. Acredito. Nessa época, acredite se quiser. O maior movimento de Deus. Não. Sem comentário, né? Aí, nessa época, eu tô aqui em Florianópolis, tendo dificuldade, porque estava começando a querer já cortar o embalo, era muito alto o som, não sei o que lá. E aí eu fui convidado por uns amigos nossos para conhecer um cara que estava revolucionando o evangelho em São Paulo. Pastor Estevão Hernandes, que estava com o Ministério Renascer, que era uma revolução. E eles me convidaram para ir testemunhar na reunião da DONEP, noutra reunião da DONEP, eu encontrei o líder da DONEP de São Paulo, que veio testemunhar, tio Pepe, que já é falecido. Ele falou, contei meu testemunho para ele, falou, Bita, tens que ir lá em São Paulo dar testemunho na minha igreja. Cara, tem uma reunião segunda-feira que a gente reúne 1000 jovens. Porque ela estava fervendo, né, cara? Nossa. Era aquela história lá da Vergueiro ou já era na Lins. Na Lins. Na Lins, bombando, cara, bombando. Um cinema gigante em São Paulo. Katz Barnea, Atos 2, Luz de Show, uma loucura, cara. Aí Brother Simeon e Katz Barnea, Atos 2. Deus, e aí, Bita, tu vai testemunhar lá. Eu sou amigo do pastor, faço parte da diretoria lá. Já liguei para ele, segunda-feira, tá aqui passagem, vai ficar na minha casa, vai testemunhar segunda-feira na Lins, lá tem, mais de 1000 jovens. Cheguei lá, fiquei na casa dele, orando, botei uma roupa bem careta assim, camisa por dentro da calça, cheguei lá.
uma multidão de jovens, Cássio Barnea tocando a 1000, escuro, luz de show. Eu falei, que é isso aqui? Fiquei com medo, cara. Batista. Cara, mas era Nossa, muita revolução, era né, muita cara? revolução, tanto que a música A faz música era revolução, do Cássio E aí eu Barnea. olhei, não, eu não vou pregar, testemunhar aqui. Tudo bem, Mita. Mas aí ele falou assim, tem um escritório aí para orar? Pô, ali, abriram o escritório, eu fiquei de joelho e falou, Senhor, não estou entendendo nada. Vai. Cara, era tão revolucionário que A gente escandalizou tinha, o Bita. a gente tinha uma coisinha que já era revolucionário. A música já era revolucionária, Sim. mas era tudo clarinho assim, pá. Aham. Eu chego lá, tudo escuro, iluminação de show, era um show, brother. Cara, que Aí coisa mais peguei o linda esse microfone movimento, né? e a unção veio. Eu comecei a Ah. testemunhar, contei a história. Ah. Mergulho, as revistas, Ah. o pessoal foi viajando. Ah. Você que tá aqui precisa nascer de novo. Quem quer nascer de novo? Dizem, 300 jovens vieram à frente. Nossa, cara. Tinha 1000. 300 jovens vieram à frente. Mó loucura, cara, mó loucura. Eu falei, olha só. Aí eu fui convidado a me linkar a Renascer. Claro, né? Porque a Batista Betel, O apóstolo, literalmente... na época, não sei se era Nossa, apóstolo ainda, cara. deve ter se apaixonado por você, Pastor, pela ele tua é pastor história, né? ainda. Cara, ele veio aqui, abrimos a Renascer. Tá. Cássio Barnea, Atos 2, eles vinham pra cá, as bandas, aí explodiu de novo E a vocês abriram segunda-feira. aonde daí? Abrimos ali onde hoje é o supermercado Angelone, ali naquele complexo ali do Epic ali. Onde tá. não é o... Naquela parte alta ali. Aquela parte nova ali que tem um tipo armazém Rita Maria. Sim. Ali em cima, cara, Que aquele é hotel. o Epic, né? O O Epic, prédio ali, né? a prédio, o Epic. Como é o nome, irmão? Como é o nome ali? Isso aí. A igreja grande, muito legal. Descemos, fomos lá para o outro lado, maior ainda, onde era o antigo estacionamento de caminhão e ônibus. A igreja explodiu. Ficamos a Renascer até 2007, cara. E muita conversão, né? Muita conversão. E essa galera toda vinha pra cá, né? Esse pessoal de São Paulo, daí Vinha as bandas pra cá. Era o Rebanhão. Rebanhão era Rio, mas o Rebanhão eu conheci em São Paulo. Preguei uma vez, a segunda vez que eu fui testemunhar na Lins, quem tocou foi o Rebanhão. Vim em Atos 2, Cássio Barnea, Resgate. Resgate, nossa, cara, tava esquecendo do Resgate. Foi uma loucura, foi uma revolução. E você conheceu toda essa galera, então. Aí eu peguei a época, a década de 90 era Renascer. Renascer fez uma revolução no Brasil. Renascer Praise. O evangelismo da Renascer era maravilhoso. Era incrível, cara. Milhares de jovens se Revolução total. Revolução, né? E aquilo a gente pôde trazer para Floripa. Vivemos uma lua de mel com a Renascer, como tinha vivido. E aí, nisso, a gente não está contente só indoor. Queremos ir para a rua. Claro. Arranjamos uma aparelhagem de som, compramos, o pessoal da Donep ajudou, os Tidões Internacionais ajudaram, fizemos uma super vaquinha, compramos uma aparelhagem de som, fomos para o Largo da Catedral. Primeiro começamos a colocar a aparelhagem em cima da escadaria virada para a praça. Aí depois começamos a colocar a aparelhagem embaixo, virado para a escadaria. A galera ficou assentada na escadaria, que era um auditório. Dá um anfiteatro ali. E começamos a pregar ali toda quinta-feira. O padre falou assim, deixa os meninos lá, deixa o Bita falar. Acaba a missa, enos começam, o pessoal sai de missa, sentava ali, muitos se converteram. Muita gente se converteu nessas segundas-feiras. Nos lugares fechados e muita gente na escadaria. Passava a Floripa, o ponto de ônibus era aqui, todo mundo passava para ir para o ponto de ônibus que não era lá ainda, então era um caminho e muita gente parava ali. Nós vimos aquela escadaria lotada, pastor, lotada, gente se convertendo. Em Florianópolis. Olha só, você que está assistindo essa aqui, e se você porventura participou de uma dessas reuniões, né, estava sentado nessa escadaria, estava de repente nessa época lá na Renascer, escreve nos comentários, eu estava lá. Cara, muita gente. Aí a gente pregava na segunda-feira num local legal, agora estamos pregando num local muito legal, quinta-feira na praça, e aí eu tive um sonho. Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Tive um sonho que eu me via dentro de uma sala de aula, pregando o evangelho, dando meu testemunho numa sala de aula. Eu falei, nossa, velho. A Cláudia foi professora, ainda era na época. Eu fui aluno no máximo, faculdade nem completei, fui um bom aluno catarinense.
Eu, numa sala de aula, cara, foi muito nítido a visão. Tô dormindo, tô descansando na minha casa, eu toco o telefone, fixo ainda na época. Isso na mesma época, assim, Ah, ali 84, 85, 86. Oi, Bita, tudo bem? Conheci o teu testemunho, sou uma jovem da Jocum, fui contratada para ser professora de religião numa escola aqui em São José, cara. E eu senti no meu coração de te convidar para dar testemunho para os meus alunos. Eu falei assim, ó, ah, Deus me deu um sonho que eu ia testemunhar numa sala de aula. Fui lá, dei o meu testemunho na sala de aula. A poxa, glória a gurizadinha Deus, cara. comentou com os outros. As outras professoras Ah, começaram a me convidar. Eu testemunhei em todas as salas de aula na aula de religião. Fui para cara, outra escola coisa fiz, até linda. o instituto, cara. Que Eu coisa ia de linda, sala em cara. sala testemunhando. Aí eu O que pedi o que auxílio Deus para os fez, GDU cara? internacionais e Ah, levava, dava o testemunho e dava uma bibliazinha para dava a cada Bíblia. aluno. Aí eles pediam para fotografar, Hum, de vez em quando, cara. De vez em quando eu hum. encontro na rua Ah, uma pessoa dizendo, eu ainda tenho a bibliazinha. meu Deus, cara. Cara, Que glória a Deus. alegria se deve vir no teu Meu coração, né? Deus, Porque cara, meu assim, Deus, meu Deus. Deus, cara, foi assim, muito bom, né, cara, com você. Muito bom, cara. Porque ouvindo você falar, todo mundo tá acompanhando, tenho certeza que tem muita gente emocionada, né? Glória a Deus, cara. Cara, que privilégio, né? Porque a gente olha para o evangelho hoje, é fruto, né, dessa época, o evangelho no Brasil. Isso, a E década de quando, 80 e cara, 90 quando a gente fala de marcando, né, Floripa, teve ali em 90 em Brasília, eu lembro de um encontro de jovens, foi geração 90. Isso, me lembro, me Cara, lembro. então, aquela época, e era tudo muito novo, né? Renascer, Sara Nossa Terra, Sim, Rebanhão, Catos Barné, Atos 2, Resgate. sim, Aí vem Azaf Borba, Bené, que sim, tira a música, né? Aquela música tradicional das igrejas e traz o louvor para dentro da sim. igreja. Nossa, cara, Cara, foi que lindo, cara, coisa foi linda, lindo. cara. Pastor, lembra de Eclesiastes, Salomão Ah, falou, nunca digas os dias passados foram melhores. Pois não é sábio dizer assim, tem sim. muita coisa nova para vir. Amém, Nós cara, é estamos vivendo um tempo verdade. maravilhoso Aham. e tem muita coisa. Quanto mais chegar próximo da volta de Jesus, mais coisa Amém, linda vai acontecer, amém, mais poder vai fluir, mais gente vai ser batizada amém, com o Espírito, amém, dons, cara. unção. Estamos aí na tua igreja Amém, linda, a gente está amém, com uma igreja livre em Jesus e estamos aí fazendo a obra e glória a amém. Deus, e de fé em fé e de glória em Glória a glória, Jesus, pregando o cara. evangelho todo dia. Essa, Nossa, estamos aqui essa, fazendo esse podcast não, lindo. Ei, não, maravilhoso, né? glória a Deus, cara, glória a Deus. Cara, mas quando a gente olha para essa história toda, né, cara? Meu Deus, vem tanta alegria no nosso coração, porque é a Amém, fidelidade de Deus. amém, amém. E assim, não importa, né? Você que está nos assistindo, nos acompanhando, não importa, né? Deus, ele continua sendo um Deus que nos surpreende, né? Um Deus que nos Com, pega no colo, totalmente. um É, Deus que nos atrai. Como essa história é por linda, porque isso que. Deus te atraiu, atraiu você, a Bispa Amém. Cláudia. Assim de uma forma que hoje a gente vai perceber no Evangelho uma igreja que enfim, né, a gente encontra tantas estratégias ali, aquilo que o apóstolo Paulo, ele na verdade combatia, que era a questão da persuasão humana, né? Eu não vos Isso, falo, não entro aham, por essa linha. isso. E a gente hoje vê tanta coisa assim, mas ao mesmo tempo, né, existe um evangelho, que é esse que nós cremos, uma igreja que é uma igreja santa, que é pura, que é genuína, Amém, que é amém, verdadeira, onde o Espírito Santo ele continua amém, falando, ministrando e atraindo pessoas, né? amém. E a gente vê isso onde não existia. É verdade. Era uma época onde não existia uma possibilidade de você ter um encontro como esse por uma manipulação, por uma, Isso, enfim, né, cara? E Deus verdade. ia lá e, Deus. cara, Não, por isso revelando que as coisas Isaías ali. falou, né, cara? Seu nome será maravilhoso. É, Quando a esposa de Manoá falou, como é o teu nome? Porque pergunta pelo meu nome que é maravilhoso. Então é maravilhoso, cara. Jesus é maravilhoso, cara. maravilhoso, ele faz maravilhas. Imagina sair de dentro de um motel chapado, bêbado, Aham. chegar na praia, ter um encontro com Jesus, cara. Que isso, cara? Graça pura. Cara, glória a Deus, Deus. E Deus, assim, eu acho cara, que também Deus. tem uma alegria no coração de vocês de acompanhar tantas pessoas, né, aqui em Não, meu Florianópolis, Deus, que cara. são homens de Deus, mulheres de Amém, Deus, amém. Nossa, que meu passaram, Deus, né, meu Deus, eu por essa agradeço. história, pela vida de vocês, e eu vejo que é uma alegria. Como a gente estava contando, né, antes da gente entrar no ar aqui, um pouquinho da nossa história indo para a Itália, e hoje a nossa alegria de ver uma igreja ali, pessoas que foram Aleluia, glória a tocadas, Deus, ministradas, glória a Deus. foram levantadas. Meu Deus, isso Amém. traz muita alegria, né? Eu imagino o coração de vocês Nossa, meu. que não deve ter um dia sequer, né? Sim, sim, sim. Assim, de não lembrar de algo assim tão
mas tão relevante que vocês Não, viveram tá na palavra. Quero trazer à memória tudo que me traz essa esperança, alegria, né, cara? cara. Então, Poxa, glória a não dizer que Deus. foram melhores, mas dizer, meu, olha o que Deus já fez, e olha o que Ele vai fazer ainda, o que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer. Podemos Maravilha, cara. dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos abençoado, mas Ele tem muita coisa Meu Deus, cara. E Ele é olha poderoso só. para fazer infinitamente mais. Aleluia. E Glória a Deus. assim, na tua história, né, tem outros capítulos aqui, né? Tem um capítulo que é a política. Como que foi essa Pois é, história, cara? a gente estava ainda na nascer, Tá, e aí o, a igreja está começando a ter uma certa perseguição tá. e uma certa gestão começou a querer fechar a igreja. Um pastor muito preeminente na cidade pediu uma hora com a pessoa que estava exercendo, era prefeito na época, e ela não quis atendê-lo, perguntou, só vamos atender, secretário, fala para ele que só vamos atender quando ele tiver alguma representação na Câmara, alguma coisa. Ah, olha só. Nossa, cara, ele tomou aquilo e falou, Tá. aham, então tá, então a igreja precisa de representação Tá. na Câmara política. Começaram a orar para a igreja virar o jogo, Tá. e nessa aí aí veio candidatos da Universal, candidato da Quadrangular e candidato à Assembleia. E aí o Dário Berger veio de São José. O pessoal assim, ó, pois é, Dário, precisa de um vice aqui de Floripa, né? Uma pessoa, eu quero um vice de Floripa ligado com o meio evangélico e ligado com o meio esportivo. A galera falou, pô, eu acho que o Bita se encaixa nessa parada. Ele é surfista, foi surfista, né, competidor aqui, ficou famosinho por causa de Jesus. E tá com uma igreja, Renascer bombando na época, então acho que é um nome legal. Putz, mas só que, cara, ele tem que estar filiado no meu partido, Tá. PSDB, e não dá mais tempo. Que pena. Não, peraí. Vamos perguntar para ele. Aí, Bita, tu tens filiação partidária? Tenho. Qual o partido? Porque na época a Renascer estava entrando na política lá em São Paulo, Tá. e a gente estava lançando um candidato a deputado. Tá. E aí eles filiou ao PSDB, e o apóstolo Estevão falou assim, ó, todos os bispo e esposa se filiam ao PSDB aí na sua cidade, Tá. para o pessoal sentir que a gente tá junto. Cara, nem sabia onde era o comitê, a parada lá, nem a Cláudia sabia. Uma membro da igreja era diretoria do PSDB, levou a ficha lá na igreja, eu e a Cláudia assinamos, se filiamos no PSDB, tá lá a ficha. De repente o Dário falou, eu quero um cara como o Bita, mas filiado ao PSDB, pena que o Bita não é. Dário, acredite se quiser, ele é. Tava lá, brother. Tava lá a parada. Deus já tinha feito 2 anos antes, lá em São Paulo. Seguiu uma ordem e estava afiliado ao PSDB. Veio na hora, encaixou. O Dário me convidou, entramos, ganhamos, cara. Que a gente só depois descobre o que Deus fez lá atrás. A gente só foi obediente, ganhamos, né? Eu entrei como vice-prefeito. Tá. Bispo Alceu entrou. Pastor Jair Mioto entrou. O Azael ficou como primeiro suplente, o Dário chamou para secretário 3 vereadores e um vice-prefeito. Viramos o jogo, campeão. Pois é, mudou de 0 né? para 4 pessoas dentro da prefeitura. Viramos o jogo. O Dário a prefeitura começou a respeitar a igreja, isenção de IPTU, não se fecha a igreja, se abre a igreja, né? E aí fiquei vice-prefeito um mandato, pô, que legal, depois secretário mais um mandato que ele me convidou para ficar, que ficamos amigos. E aí, nisso a gente abre a Livre em Jesus e estamos aí de fé em fé e de glória. Muito bom. E as marchas para Jesus, né? Marcha para Jesus. Né? 93. Eu e a Cláudia fomos convidados. Bita Cláudia 92 fizemos aqui, agora esse ano vai ser maior. Vem aqui ver o que está acontecendo aqui. Marcha para Jesus. Eu e a Cláudia fomos. Vale do Anhangabaú, 300 mil pessoas. Meu Deus, cara. 300. Banda, palco gigante, trio elétrico. Cláudia e Bita, levem para Floripa. Vocês que trouxeram. 94 fizemos a primeira marcha. Segunda, terceira, quarta, quinta. Depois o Paulinho veio somar com a gente, para não ficar uma coisa muito só Renascer. Ele começou a abrir para as outras igrejas. Mas o Paulinho era da Renascer? Paulinho era da Renascer. Paulinho da Renascer. Conhecido Paulinho da Marcha. Primeira marcha, segunda e terceira. Fizemos essas marchas.
Perdi a conta de quantas marchas Que fizemos. história maravilhosa, homem de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, eu queria fazer algumas perguntas para você agora, Manda. para a gente começar a descer esse nosso avião, né? Certo, Que uma a gente está em pensada. cruzeiro aí, meu Deus, viagem maravilhosa. Glória a Deus. Mas para as pessoas que ainda não te conhecem, né, conhecer um Sim, pouquinho mais da certo. tua intimidade ali com Deus, Opa, né? E as pessoas que passaram também pela tua vida. Existe uma pessoa que você poderia, de repente, honrar nessa hora, né? Falando que ela te inspirou na fé, ou que ela te inspira na fé, que em algum momento ali ela marcou a tua vida. Quem seria essa pessoa, ou essas pessoas que te inspiram na fé, bispo? rapaz, o primeiro pastor que eu tive, o pastor Joel Ferreira. O Tá. testemunho dele, ele partiu para o Senhor, está lá, tá no céu já. Ele dando o testemunho dele, foi o primeiro pregador que eu vi pregando assim, com uma unção, com revelação. Acolheu eu e a Cláudia, a Bispa Cláudia. Cláudia morou um tempo na casa, ficou um tempo na casa Legal. deles. Poxa. Eu morei na Batista Betel. Isso é outra história que ele tem. Você morou na igreja, Morei na homem. Batista Betel, cara. Ah. E aí, ele nos acolheu muito bem. Ele nos Ah, é? incentivou a evangelizar na rua. Depois ele teve que se mudar, foi para o Tá. Rio de Janeiro pastorear lá. Aí deixou outro pastor, o pastor John, um americano, também foi muito legal. Mas o pastor Legal. Joel Ferreira, o testemunho dele, ele evangelizava nas praças. Tá. Ele teve um testemunho lindo, se converteu, começou a pregar nas ruas, foi para o seminário, abriu igrejas, foi para os Ele Estados foi Unidos, uma abriu igreja. inspiração para Uma você nessa questão inspiração. do evangelismo Muito também. fera, muito Tá. fera. O pastor Joel Ferreira e a irmã Anitta, casal querido que nos acolheu com muito amor e carinho. Poxa, muito especial. E é o seguinte, fala para nós uma coisa que você pensa diferente da maioria das pessoas, né? Então, de repente, todo mundo vai para um lado, você fala, não é isso, né? É isso. Rapaz, eu e a Cláudia tivemos uma mudança linda no nosso ministério, de mudança de pensamento, quando nós descobrimos a graça de Deus na verdade. Tá. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses assim, ó, desde que vocês a ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, vocês têm dado muito fruto. Então, a gente descobriu a graça e muita gente ainda mistura a graça com lei e outros vivem mais a Aham. lei. E a gente entrou na linha da graça assim com muito amor e carinho, Sim. com muito equilíbrio também. Aham. Ficar a graça autêntica, A genuína, graça a graça do apóstolo Paulo, do a apóstolo graça Paulo. de Jesus, a graça. Aham. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Aham. Jesus Cristo. Sim. Aí o apóstolo Paulo fala, eu sou o que sou pela graça. A graça Sim. de Deus não se tornou vã em mim. Eu Aham. fiz o que fiz, mais do que os outros, não eu. Sim. A graça de Deus comigo. A graça de Tito, capítulo 2. A Sim. graça que se mostrou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, deixadas as concupiscências e paixões mundanas, vivamos o presente século justo e piedosamente, aguardando a vinda do Senhor Jesus, Amém. sendo zeloso por boas obras. Amém. Sabendo que as obras não salvam, mas as obras agora fazem parte, porque pela graça sois salvos mediante a Aham. fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, Amém. criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a Amém. graça de Deus, muita gente anda achando que obra salva, obra que faz isso, não. A graça faz tudo e a obra é uma consequência de Sim. ser É cheio da uma graça. resposta Uma nossa, né? resposta, é isso. Mas assim, a tua história, na verdade, se ela, a graça de Deus está presente ali, a graça, a Full misericórdia, a time, full time. beleza Amém. de Deus está presente, não tem como não, né? Amém. Fala para nós se existe um sonho ainda que você não realizou, que assim, meu Deus, né? Cara, Você sabe que esse sonho pode ser até o próprio sonho, essa visitação ali do Senhor no sonho mesmo, mostrando algo que você fala, cara, isso aqui ainda vai acontecer, né? ver prodígios, cara, curas maravilhosas, aleijados andando, cegos vendo, aquilo que o Amém. apóstolo Paulo viu, aquilo que Pedro viu, aquilo que o Amém. Richard Bonk viu na África, vê Amém. isso, vê aleijado andando, cego vendo, Amém. mudo falando, surdo ouvindo. Glória a Deus, glória a É o Deus. nosso Amém, sonho em comum, amém. amém. O que já aconteceu com você que pouca gente sabe. Você contou muita coisa aqui que, assim, são particulares, fazem parte de uma história incrível. Você foi muito franco, né? Abriu o jogo aqui como eu era, enfim. Eu já dei uma pitadinha. Pois é. De Em repente você. 83, cara, quando eu entrei na igreja evangélica,
a resistência da família foi radical. Eles não queriam que eu deixasse ser católico. Então, eu ia A perguntar resistência isso. começou a ser radical. Tá, A mãe, o pai, a minha avó, que morava em Balneário Camboriú, me tá, chamou para me dar uma lição de moral, que é isso, traidor, não sei o que lá. tá. A pressão foi tão grande que eu simplesmente fiz a minha trouxinha e fui morar 3 meses na Igreja Batista Betel, Foi por isso que você junto com a morou equipe lá. da Jocum. A equipe da Jocum estava morando na Ah, Batista Betel, eu fui morar olha com eles só. 3 meses. Eu acordava, a gente orava junto, meditava e orava a manhã inteira, almoçava junto, à tarde saía para evangelizar o bairro e à noite culto. Fiquei 3 meses no Olha intensivão com só, os jovens da cara. Jocum. E você sabe Saí de que. casa, saí de Ah, casa 3 meses. O pai e a mãe ficaram indignados, mas depois e é que a essa Cláudia, época. a Cláudia falou: amor, tá na hora de voltar. Aí ela me convenceu a voltar, Ah, voltei, eles me receberam com amor. sim, mas Mas esse o momento que pouca gente sabe, eu fugi Mas de casa. olha, esse momento existia, né, esse confronto, quando Nossa, você brother. fazia opção pelo Nossa. evangelho, porque Isso. existia uma família ali, uma tradição Nossa, e tudo mais, total, que total. você, na verdade, tinha que enfrentar isso Não, com cara, muita graça de evangélico era Deus, né? revolucionário, né, cara? Total, cara. Você sabe que lá na Itália, essa experiência nossa, acontece hoje lá isso, né? Os irmãos ali que estão se convertendo, eles precisam enfrentar agora por essa questão do evangelho lá, que a gente olha pela experiência toda, né, do Brasil com o evangelho, a gente olha para a Itália hoje, é Aham. 1980, ou um pouquinho antes. A gente chegou lá na Itália, estava com 1% de cristãos, né, de Nossa, evangélicos na imagina, Itália, cara, cara, meu 1% Deus do céu. só. Cara, é um campo missionário, como eu te falei ali, alucinante, cara, onde você prega aquela coisa que é o alimento fresco, a coisa simples, mas poderosa, as pessoas choram, cara. Então, hoje as pessoas estão chegando na igreja lá, recém-convertidas, elas têm esse desafio que é a família, e muitos irmãos, a gente sabe de histórias, que eles são renegados lá pela família, cara, porque a tradição, Tipo, a tradição ali tipo a carta italiana de Hebreus. cara, Cara, porque assim, lá na Itália o cara mora no mesmo lugar, vai na mesma igreja, é a mesma casa, é o mesmo armazém, é o mesmo tudo, e o cara sair dali da tradição da família, ainda lá é muito forte. Então, você teve que enfrentar isso, e é teve. claro que meu Deus, né? Obrigado, meu amor. O primeiro psiquiatra foi o dia que eu aceitei Jesus, nasci de novo. É, Na sequência, eu fui, marcaram para mim um mês direto aqui com uma psiquiatra muito famosa na época. E o que que eu fazia? Evangelizava os caras, velho. tá, Depois eu fui passar uma semana em São Paulo, que era o Bambambam Bam Bam lá, para pessoas assim, tá. eu estava com 21 anos, 22 anos de idade, uma semana em São Paulo. O quarto foi um argentino que estava no hotel da família, que também era um Bambambam Bam Bam lá para jovens. 4 psiquiatras. Um foi rapidinho, que eu não vi, foi primeiro. Mas 3 eu fui fazer análise com eles. Olha só. O meu pai e a minha mãe disseram assim, ó, para os nossos amigos e para a nossa família, nós temos que lavar as mãos. Nós mandamos para 3 psiquiatras, fora o primeiro que atendeu a gente no dia que ele chegou em casa, aquela loucura toda. 3 psiquiatras. Então, ó, lavamos as mãos, A gente fez tudo que a gente fez tudo. podia, tentamos recuperar Tentamos esse menino. recuperar, tentamos tirar esse troço do coração dele. Os 3 psiquiatras. Depois eles Tá. me confessaram, Bita, Hum. os 3 psiquiatras deram o mesmo diagnóstico. Ó, nós já atendemos pessoas assim. Quem aceita Jesus, quem tem um encontro real com Jesus, ele não muda mais. Uau. Os 3 disseram, ó, te É. contenta, te conforma, teu filho agora é crente em Jesus e vai ser crente em Jesus para sempre. Não dá para tirar isso do coração. Glória a Jesus, Os vai 3 ser um deram, menino e o pai e a mãe disseram assim, ó, consagrado, jogamos a puro de toalha, caráter. parentes, amigos, ó, fizemos tudo, investimos 3 psiquiatras, isso aí não dá para sair. Agora, te conforma, ele vai ser crente, vai ser pastor Glória e a hoje é Deus, bispo. cara. Mas assim, existe um Ah, testemunho glória a teu ali que Deus, você dava glória a para Deus. eles, né? Com Ah, certeza, né, não, cara? divina Outro transformação, né, cara? evangelho e tudo Não, hoje a mais. minha mãe, meu Deus, tem orgulho. A Cláudia fala, a mãe tinha vergonha, meu pai tinha vergonha, porque às Ah, vezes ele estava com os amigos, a galera tomava um pouquinho. E aham. daí, e daí, Rubinho? Agora não precisa mais te preocupar com teus negócios, né? É só o teu filho rezar, né? Só o teu filho rezar. Daí meu pai deu uma risadinha sem graça. Ah, Depois o tempo passou, tá. papá, minha mãe disse, ó, meu filho é bispo.
Olha só, é isso Bispo aí, evangélico. é isso E aí, a cara. esposa dele é bispo evangélica. Olha Orgulho, só, cara, cara, mó você vê, barato. né? Mó barato. E meu Deus, né? Glória a Deus. Tantas coisas Glória a que Deus. eu creio que você que está nos acompanhando está com teu coração cheio. Aleluia. E eu creio que existe algo que você carrega, né? Que vocês carregam, que é tão especial, que é esse fogo, né? Amém. Pelas vidas, o amor pelas Amém. vidas, o Amém. evangelismo. Amém. E eu creio que a gente está, de novo, sabe, vivendo esse momento da igreja brasileira de, Amém. cara, de olhar para fora, né? Mesmo Isso. que o indoor, né, tá tão assim, meu Deus, Bombando, né? né? A Tão coisa ali moderno, cada tão vez bonito, mais né? moderna, Church, mais. agora somos church, brother. É, mas eu creio que Legal, vocês amo. carregam, sabe, Sim. algo assim que eu creio que as pessoas estão assistindo, elas estão tendo Amém. o coração delas voltados a isso. A gente ali nesse nosso início, né? Nossa Sim. caminhada ali com essa igreja também na Itália, onde a gente olhava esse cenário, olha esse cenário ainda. A gente tem irmãos, né, queridos, que estão lá tocando a igreja em Bérgamo. E a gente foi desafiado pelo Senhor em um momento em sair. A gente alugava, naquela época a gente não tinha o nosso local, a gente alugava um salão da prefeitura, a prefeitura cedia um salão para nós, e a gente, quando começou o verão, a gente falou, quer saber, vamos para a praça, né? E a gente começou a fazer os cultos nas praças lá. Aleluia. Glória a Então a Deus. gente tem fotos, talvez o Heron vai colocar alguma coisa ali de fotos nossas dos cultos, Amém. culto inteiro na praça, cara. Olha só, Culto cara. aberto ali, a gente começou a comprar equipamentos de som, que lá é muito mais fácil, com bateria, né? E, enfim, daí a gente carregava, levava, não precisava energia, nada, todos os instrumentos ligados Sim, naquelas sim. caixas de bateria, a gente fazendo o culto lá e pessoas Glória a Deus. ouvindo, se Glória a achegando Deus. próximo. Mas eu queria com tudo isso, né, pedir para você deixar uma mensagem final, mas eu queria te provocar nesse ponto, né, Opa. sobre o evangelismo, né? Amém. Acende essa chama, sabe, Não, bispo, do meu, evangelismo de nós novo temos no uma coração de carreta, todo mundo que está ouvindo. nós temos uma carreta palco pronta, Tá. tá guardada. Ela tem uma estrutura de som, um palco, compramos, era um mini trio elétrico, rebaixamos ele, ficou um trio elétrico baixo como um palco, com uma estrutura de som. Já fizemos uma pré-marcha com ele. Ah, é? Vamos agora, março, abril, vamos para a rua evangelizar nas praças de Floripa, do continente. Tem o Que pessoal legal. esperando, banda não, o evangelismo está no nosso coração. Amém. Evangelizar na rua, Amém. a igreja está lá, a gente tem evangelismo em casas, temos Amém. Jurerê, estamos para fazer o evangelismo lá no nosso prédio, temos a Glória a carreta palco Deus. para ir para a rua. Nossa, meu irmão, eu e a Cláudia, como uma música que a gente aprendeu nova, ainda temos muita lenha para queimar, temos Amém. muita coisa para Amém. fazer, me sinto um guri. É, cara, mas é, né? Quem tá, Glória a quem tá Deus, cara. ouvindo aqui Brother, percebe, cara. com 21 anos de idade eu queria morrer, agora eu tenho 64, brother. Quero viver, pregar o evangelho, quero fazer a obra de Deus. Nossa, cara. Poxa, glória a Deus. Glória a E Deus, assim, cara. existe muito, né? Existe Amém. muito para você fazer, para vocês fazerem, para a gente, Para né? Para nós nós. fazermos, para Eu nós. creio, sim, que a gente vai ver ainda dias incríveis, porque Com nós estamos, certeza. né, se aproximando dos últimos dias, estamos Amém. É vivendo, né, verdade, é uma época da verdade, é igreja tão verdade. preciosa. A gente olha para a Amém. década de 80, 90, vê tudo aquilo que aconteceu, mas hoje, né, É a verdade. gente tem o privilégio de viver É. esse momento tão importante da Amém. igreja sobre o Brasil, sobre Florianópolis, que é uma colheita, né? Os Amém. campos estão prontos, né, Amém. brother? Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. E é o seguinte, gente, você que está nos acompanhando até o final, queria dizer para você mais uma vez, né? Não perca essa última oportunidade de se inscrever no nosso canal através desse episódio. Curte esse vídeo. Se você teve presente em alguns desses momentos que o Bispo Bita falou, nas escadarias, nas igrejas, se você viveu algo próximo ali, de repente, até com essa galera do surf, né? Se foi evangelizado num desses momentos, escreve algo aqui nos comentários que eu creio que vai abençoar todas as pessoas que vão estar acompanhando. E é claro, né, o bispo vai dar uma lidinha nesses comentários ali e vai ser uma alegria para ele também. E se esse conteúdo foi relevante para você, como eu tenho certeza que foi, também compartilha, pega o link desse vídeo, manda para a galera, manda para os teus amigos, manda para a igreja, porque eu creio
tenho certeza absoluta que esse conteúdo ele precisa ser compartilhado e esse testemunho incrível de conversão, de vida com Deus, de evangelho puro ali na veia, precisa ser conhecido e isso precisa alcançar todas as pessoas que ainda não conhecem esse Amém. testemunho e serem tocadas por ele, como a gente foi tocado nessa noite. Queria Glória a agradecer Deus. a presença da Bispa Cláudia aqui conosco também. Um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Agradecer o Heron, né? Porque é um projeto que Deus colocou no coração do Heron também. Só é possível porque ele está aqui junto Sim, comigo com certeza. nessa parceria. Meu irmão, muito obrigado, cara. Foi um prazer, uma honra, pastor. Glória a Deus, querido. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Então é isso, gente. A É gente isso. se vê no próximo episódio e a gente se encontra então. Até a próxima. Até a próxima.